23. Elizabeth sentiu o gosto de sal quando a bala explodiu, enchendo o quarto de partículas iluminadas, inesperadamente lindas sob o luar. Como neve, os dedos relaxaram o suficiente para ela soltar o tornozelo. O Malefic respondeu com um berro áspero e agudo. Seguiu-se uma confusão agitada de movimento, membros escamosos se jogando para todos os lados até a porta do quarto ser inteiramente arrancada das dobradiças, deixando entrar a luz das velas do corredor. Uma silhueta curvada de orelhas compridas se ergueu onde antes estivera a porta. Com mais um berro, se jogou para longe. Elizabeth pegou o demonicida do chão e correu atrás do demônio, pulando por cima dos restos quebrados da porta. O Malefic fugia pelo corredor, mancando, deixando clara a origem da encadernação. Parecia com os diabretes da casa de Ashcroft, mas as escamas vermelhas eram empoeiradas e ressecadas, e o couro era atravessado por costura. Traças tinham puído as orelhas, manchas de ouro estavam coladas no corpo, opacas e gastas pelo tempo. Quando chegou à escada, desceu engatinhando, rasgando o carpete com as garras. Lá embaixo atropelou uma mesa e jogou um vaso no chão de mármore. Rosas se espalharam em meio à enchente de água e porcelana estilhaçada. Desde quando havia flores novas no saguão? Elizabeth nunca as tinha notado. Ela ignorou os degraus e escorregou pelo corrimão, pulando enquanto Malefic tentava se reequilibrar no chão molhado. Ela avançou devagar, com a demonicida em riste. Ele se afastou aos poucos, apertando as mãos esqueléticas no peito, os olhos pretos de tinta redondos e brilhantes. Ela controlou uma pontada de pena ao prendê-lo contra a parede. Não podia subestimar sua força, especialmente depois do que fizera com a porta. Um grau 6 agitado era perfeitamente capaz de derrotar uma guardiã. Que inferno é esse? Elizabeth congelou ao ouvir a voz de Nathaniel vinda do corredor. No instante seguinte, ele surgiu sob a luz do luar do saguão, inteiramente vestido apesar da hora. Ele parou, apoiado na porta, e avaliou a cena com calma, como se visse esse tipo de caos todos os dias. Ela sentiu o estômago dar uma volta acrobática. Sua última lembrança dele, pálido e trêmulo, procurando a mão de Silas, ainda era tão recente que ela podia tocá-la. Tendo visto ele assim, parecia impossível vê-lo tão tranquilo, tão normal, como se nada tivesse acontecido. Nada tinha mudado, na verdade. Ele sempre estivera escondendo a dor, não só dela, mas de todo mundo além de Silas, o único que o entendia. Scrivener, suspirou ele. Eu devia saber que era coisa sua no instante que ouvi o vaso antigo e inestimável da minha bisavó cair no chão. Ele voltou a olhar atento para o Malefic. E você? Quem é? Perguntou. São amigos? O Codex arreganhou as presas e soltou um grito de estourar os tímpanos. O lustre acima deles tremeu. Prazer, disse Nathaniel antes de se voltar para Elizabeth. Se vocês quiserem destruir mais alguma coisa, faz anos que quero me livrar da peçaria da tia Clotilde. Vocês vai reconhecer na hora, é lilás. Elizabeth abriu a boca várias vezes antes de conseguir falar. Preciso de ajuda. Por quê? Você parece estar dando conta da situação. Você consegue transformar um Malefic de volta em Grimório? Com feitiçaria? Provavelmente, desde que não seja poderoso demais, disse Nathaniel, erguendo uma sobrancelha. Por quê? Ela resistiu à tentação de cerrar os dentes. Apesar dos pesadelos, ele continuava insuportável. Esse Grimório é uma prova importante contra Ashcroft. É tudo que eu tenho, admitiu, relutante. Nathaniel ergueu a outra sobrancelha. Eu sabia que você estava tramando alguma coisa na Biblioteca Real. Eu sabia que você estava tramando alguma coisa na Biblioteca Real. Mas roubo? Sério, Scrivener? Sangue quente subiu ao seu rosto. Ela relaxou um pouco a mão que segurava a demonicida. No mesmo instante, sentiu o erro. Não podia se distrair, mas reagiu tarde demais. O Malefic entrou em ação, a jogou para o lado e saiu correndo. Quando piscou, estava largada ao chão, sem ar. Não deixe ele fugir, pensou, desesperada. Se o Codex fugisse, estaria tudo perdido.
As sílabas de um feitiço queimaram o ar. Luz esmeralda rodopiou acima dela, refletida no chão molhado, delineando as pétalas das rosas despedaçadas. Elizabeth se levantou, apoiada em um cotovelo, tossindo, e viu o Malefacto congelado no meio de um salto, a um mero palmo da janela. Nathaniel estava atrás dele, com um braço estendido tão rígido de tensão que uma veia no pescoço parecia prestes a estourar. A mão tremia de esforço enquanto a boca formava um encantamento. Devagar e contínuo, o Malefacto começou a se recolher. Os membros se dobraram, a cabeça se curvou. O couro escamoso encolheu. A forma ficou cada vez menor. Finalmente a luz sumiu e o Codex caiu no chão, intacto, em um estrondo que ecoou pelo saguão. Cuidadosamente, Elizabeth se levantou de vez, enquanto Nathaniel se curvava, ofegante. Ele conteve um gemido abafado e ela reparou que pedira mais do que imaginava. Ela estava confiante na capacidade de Nathaniel de trabalhar com esse tipo de magia, pois Nathaniel dava vida a pedras, convocava tempestades, mas na verdade nunca ouvira falar de reverter a condição de Maleficts. Se fosse fácil, as grandes bibliotecas não seriam necessárias, muito menos os guardiões. Nathaniel, disse ela, andando na direção dele, antes de cair ao chão. Ela só via escuridão, o sangue latejava em seus ouvidos. Através da rebentação de ondas de tontura, ela percebeu que alguém a segurava. Piscou rápido e o mundo voltou aos poucos. Nathaniel a tocava. A mão dele percorria seu tronco, seus braços. Um contato ao mesmo tempo impessoal e desesperadamente urgente, conferindo se ela estava ferida. Ela não queria que ele parasse. Nunca antes tinha sido tocada assim. As mãos deixavam marcas na pele como o rastro de cometas, urgentes e ardentes, o corpo pedindo mais. Uma dor sôfrega encheu seu peito. A intensidade da sensação a dominou. Você se feriu? Consegue dizer? Quando ela não respondeu, Nathaniel segurou seu rosto. Elizabeth! Insistiu. Ouvir seu nome dito pela primeira vez na voz de Nathaniel, naquele tom, finalmente acordou. Não estou ferida, disse ela, sentindo o sangue correr sobre o tope dele. Só me levantei muito rápido. Estou exausta, completou ele, quando ela hesitou, analisando o rosto com seu olhar cinzento. Há quanto tempo não dorme? 3 noites. Ela não respondeu em voz alta. A expressão de Nathaniel já estava distante. Um músculo do maxilar se retesou quando ele a ajudou a ficar de pé e a levou até a uma cadeira. Ele parecia doente, como se o contato físico entre eles fosse venenoso, ou como se o ar estivesse escoando da sala como água descendo no ralo. Confusão embaralhava os pensamentos de Elizabeth. Conforme a tontura foi passando, ela entendeu. A explicação era óbvia. Ele achava que era o culpado. Espere, protestou ela, mas ele já tinha se afastado. Silas! Chamou. No momento em que Silas apareceu nas sombras do saguão, Nathaniel se dirigiu a ele. Elizabeth agora se sentia bem, quase perfeitamente lúcida, mas o nó de emoções na garganta era tão apertado que mal conseguia respirar. Ela queria poder impedir o que fosse acontecer, voltar no tempo, ter oportunidade de conversar com Nathaniel. Desamparada, ela ouviu-se curvar sobre Silas e falar em um tom furioso. Por que você não me contou que tenho tido pesadelos? Não sou mais criança. Se eu fizer feitiços dormindo, enquanto tem gente na casa, preciso saber. Céus, Silas, eu podia tê-la machucado. Senhor, disse Silas, obediente. O que foi dessa vez? Continuou Nathaniel, sem hesitar. Sangue pingando da parede ou cadáveres se arrastando pelo corredor? Talvez tenha sido o meu preferido. A aparição do meu pai, tropeçando por aí com a garganta cortada. Essa foi muito eficiente para se livrar do mordomo. São ilusões, senhor. São inofensivas. Não. A palavra soou como um tapa. Você conhece a magia que corre no sangue da minha família. Você serviu Baltazar. Silas inclinou a cabeça. Portanto, deveria dizer que minha opinião... Não, insistiu Nathaniel. Não discuta comigo. Não quando se trata disso, acrescentou com expressão fria, inteiramente digna de um catedrático.
É uma ordem. Silas estreitou a boca. Então, impassível, ele se curvou em reverência. Nathaniel passou a mão pelo cabelo e andou em círculos pelo saguão. Ele não encontrou o olhar de nenhum dos dois. Encontrarei outra hospedagem para você, senhorita Scrivener, disse ele. Só devo levar 1 ou 2 dias. Este acordo era temporário desde o início. Tendo dito isso, ele se dirigiu para a escadaria. Elizabeth tentou entender como tinha ido de Elizabeth, a senhorita Scrivener, em meros segundos. A situação fugia dela em velocidade horripilante, se descontrolando como um novelo derrubado. Ela sentia que, se não intervisse, se afastaria de Nathaniel a ponto de se tornarem desconhecidos e não seria capaz de voltar nada ao lugar. Ela inspirou fundo, trêmula. Não quero ficar em outro lugar! Gritou para a escada. Nathaniel subiu mais um degrau e parou, empertigando a coluna. Ele não se virou, como se não aguentasse vê-la. Gosto daqui, disse ela, se surpreendendo com a verdade. É quase. Eu quase me sinto em casa. Eu me sinto segura. Não tenho medo de você nem dos seus pesadelos. Ele riu. Uma gargalhada amarga, sem humor algum. Você mal me conhece. Nunca viu o que posso fazer de verdade. Quando acontecer, sei que vai mudar de ideia. Ela pensou naquela noite em Blackwall, quando ele observava o trabalho de seus ancestrais na floresta, uma ferida ainda aberta depois de centenas de anos. Era disso que tinha medo? De que o horror de Baltazar vivesse dentro dele? Cada batimento do coração dela doía, como uma faca enfiada no peito. Ela tirou uma rosa do chão. As pétalas estavam molhadas e os espinhos espetaram sua mão, um símbolo de amor, vida e beleza tão inesperado na mansão vazia e desesperadora de Nathaniel, apesar de na verdade não pensar na casa assim há bastante tempo. Agora entendia que as rosas eram para ela, um sinal de esperança que surgia com esforço entre as cinzas. Talvez eu não tenha visto o que você pode fazer, mas eu vi o que escolhe fazer, disse ela, erguendo o rosto. Não é isso o mais importante? A pergunta pegou Nathaniel, desprevenido. Ele segurou o corrimão para se equilibrar. Eu escolhi não te ajudar a lutar contra Ashcroft. Ela sentiu o peito doer. Olhou para os ombros dele, o desenho das costas, expressando tão nitidamente sua infelicidade. Ainda dá tempo de mudar de ideia? Falou. Nathaniel se curvou e apoiou a testa no braço. Fez-se silêncio. O saguão fedia a combustão etérea, mas no fundo restava o leve perfume das rosas. Tudo bem, disse ele, finalmente. A alegria percorreu Elizabeth como um golpe de champanhe. Mas ela não ousou pedir de mais de uma vez. Posso ficar aqui? Claro que pode. Seu desastre. Não era como se pudesse impedi-la mesmo se quisesse. Ele parou de novo. Ela esperou, prendendo a respiração, que ele se obrigasse a completar o que tinha a fazer. E vou te ajudar, tá? Não é por motivos nobres. Acrescentou rapidamente enquanto o ânimo dela crescia. Ainda acho que é uma causa perdida. Provavelmente vamos morrer, disse, voltando a subir a escadaria. Mas todo homem tem um limite. Não consigo simplesmente ficar parado enquanto te vejo destruir antiguidades insubstituíveis. Elizabeth sorria de orelha a orelha. Obrigada! Gritou para ele. Nathaniel acenou do alto da escadaria, desmerecendo o que dizia. Antes que virasse a esquina, ela ouviu sorrir também. 24. Quando Elizabeth levou o espelho perscrutador ao escritório de Nathaniel na noite seguinte, ele não pareceu surpreso, mesmo que, pelo que ele disse, estivesse perdido há quase um século. Era da minha tia Clotilde, explicou. Ela morreu antes de eu nascer, mas já ouvi muitas histórias sobre o hábito que tinha de espionar a família do marido. Elizabeth hesitou, lembrando-se do que Sra. Wick dissera. Não foi depois da reforma? Foi. Mas você nem imagina quantos artefatos proibidos estão escondidos em casas antigas como esta, disse ele, fechando os olhos e tocando as bordas do espelho com os dedos, concentrado. Os Lovelace encontraram aparelhos de tortura ambulantes no porão, inclusive uma dama de ferro que correu atrás deles até o térreo, abrindo e fechando que nem um molusco.
Pessoalmente, eu nem entro no subsolo. Algumas portas lá embaixo não são abertas desde que Baltazar construiu a casa, e Silas me disse que ele tinha uma obsessão esquisita por marionetes. Ah, se interrompeu, abrindo os olhos. Pronto. Ela se aproximou no sofá para ver melhor. A camada de gelo tinha sumido da superfície do espelho. De acordo com Nathaniel, ele não estava quebrado. A magia só precisava ser recarregada depois de tantos anos adormecida. Agora, ela e Catherine podiam conversar o quanto quisessem. Ela soltou uma gargalhada alegre. Quando ergueu o rosto, viu que Nathaniel a observava, atento, estudando seu rosto como uma pintura. Um choque a percorreu quando seus olhares se encontraram. Tudo ao seu redor se destacou, os instrumentos do escritório cintilando no fundo, a suavidade da boca dele à luz de velas, a estrutura cristalina dos olhos, infinitamente complexa quando vista tão de perto. Por um segundo, alguma coisa pareceu prestes a acontecer. Então, uma sombra cobriu seu olhar. Ele pigarreou e entregou o espelho. Pronta? Perguntou. Elizabeth conteve seu constrangimento, se esforçando para não mostrar o que sentia. Ela esperava que ele não notasse sua face corada, ou que, se notasse, achasse que era alívio por poder conversar com Catherine. Pronta. Mas antes quero experimentar uma outra coisa. Ela aproximou o espelho do rosto, ignorando o frio na barriga. Mostre Ashcroft, comandou. Nathaniel ficou tenso quando a superfície do espelho estremeceu. Entretanto, não mostrou imagem nenhuma. Em vez disso, o vidro foi tomado por luz dourada e cintilante. Ela nunca vira o espelho fazer isso antes. Não entendi. Será que não tem espelhos onde ele está? É a magia de Ashcroft, respondeu Nathaniel, mais relaxado. Parece que ele se cobriu de feitiços de proteção. Normalmente seria para impedir rituais maliciosos, mas parece que também bloqueiam espelhos perscrutadores. Ela suspirou, só então notando que estava prendendo a respiração. Ele, ele está sempre preparado, foi o que entendi. Presa na casa dele. Poder espioná-lo pareceu fácil demais, mas não pude deixar de tentar. Talvez seja melhor assim, disse Nathaniel, compreensivo. Imagine se dessemos de cara com ele na latrina, ou aparando os pelos do nariz, ou quem sabe. Elizabeth fez uma careta. Mostre Catherine, disse ao espelho antes que Nathaniel continuasse. Ela apertou a moldura com mais força quando o vidro estremeceu de novo. Ela tinha preparado Catherine e Nathaniel o melhor possível para aquele momento, considerando que só tivera 1 minuto para conversar com a amiga de manhã, mas estava assustadoramente nervosa agora que tinha chegado a hora do encontro. Por algum motivo, achava que não aguentaria se sua melhor amiga odiasse Nathaniel. O rosto de Catherine apareceu no espelho. Ela estava sentada no chão, de pernas cruzadas e embrulhada até o pescoço em uma manta enorme. Mesmo assim, conseguia parecer ameaçadora. Talvez fosse só o olhar que dissecava Nathaniel como um espécime de laboratório. Thorne declarou. Kilworthy, respondeu ele. Passou-se uma longa pausa, durante a qual Elizabeth achou que fosse vomitar. Finalmente, Catherine ajeitou os óculos com uma mão, que logo escondeu debaixo da manta, como se nunca tivesse existido. Acho que você dá conta, disse ela. Agora, o que preciso saber antes de começar? Simples assim, o constrangimento se foi. Elizabeth mal conteve o impulso de pular e comemorar. Ela mudou o ângulo do espelho para Catherine ver os dois direito. Para começo de conversa, Ashcroft está com alguns dias de atraso no ataque à grande biblioteca de Fairwater. Catherine franziu a testa. Será que é pela falta de progresso no Codex? Exatamente. Ele pode estar enrolando porque não está pronto para o que quer que esteja planejando em Harrows. Os três conversaram até tarde da noite, atrapalhados uma vez pela inspeção aleatória do quarto que os levou a correr para interromper o feitiço do espelho antes que a guardiã visse duas caras flutuando sobre o armário de Catherine. E outra vez por Silas, que insistiu em servir um jantar de 3 pratos na mesinha de centro. Catherine observou Silas com interesse aguçado, mas felizmente não falou nada. Acabaram a reunião tentando mandar Nathaniel para dentro do Codex primeiro. Tentaram que ele fosse sozinho,
para estabelecer controle, segundo Catherine, mas Elizabeth suspeitava que ela só quisesse ver Nathaniel sofrer. Depois tentaram ir juntos de braços dados, na esperança de que Elizabeth pudesse carregar Nathaniel junto. No entanto, todas as vezes ela parecia sozinha na dimensão da oficina. Prendergast ficou tão irritado com as aparições insistentes que começou a jogar vidros cheios de dedos amputados nela. Quando chegou a este ponto, eles decidiram que era hora de dormir. Elizabeth, disse Catherine quando todos se levantaram e espreguiçaram. A gente pode conversar em particular? Nervosismo atacou o estômago de Elizabeth imediatamente. Catherine sem dúvida notara que ela ficava corada sempre que Nathaniel segurava seu braço. Será que precisavam mesmo falar disso? Quando Nathaniel e Silas saíram do escritório, ela afundou de novo no sofá, prendendo as mãos entre os joelhos. Está tudo bem? Perguntou Catherine. Você parece estar com dor de barriga. Enfim, tenho pensado na sua resistência à magia. De onde pode vir, coisa e tal? Elizabeth relaxou nas almofadas. Ela sentiu seus órgãos derreterem de tanto alívio. Você teve alguma ideia? Perguntou. Então, hesitou Catherine, existe algum motivo para você ser a única pessoa que consegue entrar no Codex, e isso deve estar relacionado, falou, antes de uma pausa. Lembra quando você caiu do telhado e não quebrou nada? Elizabeth assentiu, pensando no assunto. Ela tinha 14 anos na época e caiu do segundo andar, aonde tinha escalado para fugir do Guardião Finch. Dei sorte? Acho que não. Aquela queda devia ter ferido você. Aquela queda devia ter te ferido, mas você só ficou meio arranhada. Stefan jura que você quebrou uma laje. Depois teve aquela história do lustre no refeitório que quase caiu na sua cabeça. E lembra quando pegou a geleia de morango e encheu? Eu sei, interrompeu Elizabeth, corada. Lembro. O que isso tem a ver com minha entrada no Codex? Catherine mordeu o lábio. Você não é só resistente à magia, como mais fisicamente resiliente do que pessoas comuns. Você sobreviveu a situações que teriam matado qualquer um. Elizabeth estava prestes a discordar, mas se lembrou da batalha com o livro dos olhos. O Maléfico a esmagara até sentir que o pulmão ia explodir, mas até onde sabia não tinha nem quebrado a costela. Em retrospecto, era esquisito. Estava pensando na conexão entre essas qualidades e uma ideia me ocorreu, disse Catherine devagar. Lembra aquelas experiências que eu fiz quando nos conhecemos? Com as traças? Catherine assentiu, os olhos se enchendo de lágrimas. Traças são criaturas fascinantes. Elas passam o dia todo correndo por pó de pergaminho, comendo e respirando feitiçaria, mas não são feridas, são gigantescas, difíceis de matar. No início achei que fossem outra espécie, diferentes das traças comuns, mas depois de estudá-las entendi que não era o caso. Elas nascem normais. É a exposição aos grimórios que as transforma. Por um momento, Elizabeth ficou sem palavras, tonta. Ela se imaginou quando bebê engatinhando entre estantes, quando menina se esgueirando pelas passagens. Mal tinha lembranças de infância em que não estivesse coberta de pó dos pés à cabeça. Quer dizer, você acha que eu sou uma traça? Uma traça humana, disse Catherine. Até onde sei, você é a única pessoa do mundo a crescer numa grande biblioteca. Quando aprendizes chegam aos 13 anos, devemos estar desenvolvidos demais para mudar. Mas você... Elizabeth sentiu que tinha levado uma pancada de Grimória na cabeça. Por 16 anos e meio vivera míope e de repente pela primeira vez o mundo entrara em foco. Era por isso que tinha acordado quando o livro dos olhos fugira. Era por isso que resistira a Ashcroft. Por isso o livro no arquivo a chamara. Do que a chamara? Filha da biblioteca. Tinta e pergaminho corriam em suas veias. A magia das grandes bibliotecas vivia em seus ossos. Eram parte de Elizabeth, assim como Elizabeth era parte delas. Durante a semana, na Biblioteca Real, Elizabeth não pensou em mais nada. Trabalhou como se perdida em um sonho, observando inúmeras coisas que nunca antes notara. Grimórios farfalhavam quando ela passava, mas ficavam imóveis e silenciosos na presença dos bibliotecários. Estantes rangiam, exemplares raros batiam no vidro para chamar atenção. O caminho do depósito passava por um grau 4 infame entre aprendizes pelo péssimo humor.
Eles fugiam correndo e gritando porque o livro cuspia tinta, mas ele a deixava em paz desde que o cumprimentasse todo dia. Um incidente especialmente memorável foi quando parte da estante se abriu sozinha, derrubando Gertrude no chão de tanta ansiedade para mostrar uma passagem secreta a Elizabeth. Quanto mais ela varria, esfregava e lustrava, entretanto, o fascínio se esvaía, deixando um vazio oco em seu peito. Se nunca pudesse retomar a posição no colégio, o que restava para ela no mundo? Fora das grandes bibliotecas, se sentia um animal no zoológico, uma curiosidade arrancada de casa e exibida em lugares aos quais não pertencia. Todo dia tentava se convencer a pedir demissão e se concentrar completamente em Ashcroft. Todo dia uma onda de pavor a paralisava só de pensar. Quando tirasse o uniforme e saísse por aquela porta, talvez nunca mais pudesse voltar. Gertrude suspirou e resmungou, ainda convencida de que Elizabeth estava distraída por um menino. De certa forma era verdade. As noites insones agora se deviam a madrugadas passadas ao redor da lareira verde e crepitante do escritório de Nathaniel, cada vez mais entulhado dos resultados das reuniões. A sala parecia o quartel-general de uma guerra. Eles tinham rearrumado os móveis e grudado anotações nas paredes. Mesmo assim, apesar do esforço, Prendergast continuava sem cooperar, e eles não tinham chegado nem um pouco mais perto de descobrir o plano de Ashcroft. Hoje, Elizabeth estava encarregada de limpar o chão do observatório, cujos azulejos azuis e prateados brilhavam como joias a cada toque do esfregão. A sala era projetada para grimórios, cujo texto só se revelava à luz da lua ou das estrelas, ou durante alinhamentos planetários específicos. Apetrechos astronômicos zumbiam de leve, longe do alcance, especialmente a enorme esfera armilar de bronze pendurada no meio da cúpula de vidro do observatório, como um lustre. Quando ela chegou ao canto da sala e olhou para baixo, viu o terreno do colégio tão do alto que ficou tonta. A tarde parecia calma, exceto por uma única pessoa que galopava de cavalo até a biblioteca, vestida no uniforme do colégio, manchado pela viagem. Ela estava quase acabando quando a porta do observatório abriu com um rangido. Olhou para cima, esperando que Gertrude tivesse mais uma tarefa para ela, mas o que viu foi uma capa dourada entrando na sala. Sobre o que quer conversar, vice-diretora? Sobre o que quer conversar, vice-diretora? O choque de ouvir a voz de Ashcroft a atordoou, como se o chão desmoronasse e a mergulhasse em água gelada. Ela correu para trás de um pedestal agarrado ao esfregão. Escondida ali, paralisada, escutou o farfalhar do manto da senhora Wick, torcendo para que não trouxesse Ashcroft para mais perto. Os dois sem dúvida acreditavam que a sala estava vazia. O olhar de Elizabeth identificou o balde de água ensaboada a poucos metros dela, sentindo calafrios congelantes, desde que Ashcroft não olhasse na direção errada. Acabamos de receber notícias de uma mensageira, disse a Sra. Wick. Achei importante te informar em primeira mão que a grande biblioteca de Fairwater foi sabotada. Elizabeth prendeu a respiração. Ela se virou para espreitar por trás dos elos interligados no instrumento sobre o pedestal. Os dois tinham parado perto do meio da sala, onde uma fileira de espelhos refletia um feixe de luz do sol concentrado nos azulejos. Ashcroft estava em parte iluminado, a claridade cortando uma faixa da manga e piscando no objeto em sua mão. Ele estava apoiado em uma bengala decorativa, cujo punho dourado era entalhado na forma de uma cabeça de grifo. Ah, que pena! Eu sinto muitíssimo, disse ele, soando sincero, apesar da graça iluminando os olhos díspares. Foram muitas vítimas? 4 guardiões e 3 civis morreram devido ao veneno do miasma do Malefict. A diretora Florentine sobreviveu, mas sofreu uma lesão craniana grave. A princípio, não consegue se lembrar de nenhum detalhe do ataque. Ashcroft curvou os lábios em um sorriso de satisfação. Lesão craniana ou seria efeito de um feitiço? Elizabeth ficou enjoada. Se a Sra. Wick pudesse ao menos ver a expressão dele.
Enquanto continuava a conversa, Elizabeth se lembrou da reunião na noite anterior, com Catherine e Nathaniel. Tinham chegado à conclusão quase certa de que Ashcroft não saía de Bracebridge para os ataques, a não ser que conhecesse um feitiço secreto e poderoso o suficiente para transportá-lo ao outro lado do país. Seria impossível conduzir os ataques pessoalmente, não o de Fettering, já que ele interrogava Elizabeth diariamente no escritório, nem este, pois suas roupas não mostravam traços da viagem. A suspeita de Nathaniel era de que ele trabalhasse em cumplicidade com outro feiticeiro. Finalmente, Ashcroft se virou para partir. Voltarei à cátedra imediatamente, declarou. Posso garantir que nossos melhores feiticeiros estão trabalhando nessa investigação. Se me permitir ser sincera, chanceler, temo que seus melhores feiticeiros não estejam dando conta. Até agora, só a grande biblioteca de Harrows continua impune. O sabotador atacou até a biblioteca real sem consequências. Um calafrio percorreu Elizabeth quando Ashcroft abriu a porta para a Sra. Wick. Claro que a notícia do desaparecimento do Codex tinha chegado aos ouvidos dele. Assim que o roubo for atribuído ao sabotador, se tornara parte da investigação. Será que o colégio lhe dera acesso aos documentos da Biblioteca Real? Será que ele pensaria em analisar os novos funcionários contratados? Ele parou antes de sair, acariciou a cabeça de grifo da bengala, pensativo. Virou-se para o observatório, passando o olhar cor de rubi pelos instrumentos. Quando se aproximou do balde, ela se preocupou, mas ele não pareceu notá-lo. A atenção continuou seu caminho, chegando ao esconderijo. Elizabeth se encolheu, sumindo de vista, o coração palpitando até a boca. Mesmo ouvindo a porta bater logo em seguida, passou um bom minuto paralisada até ousar olhar de novo. Ashcroft se fora. Ela estava sozinha. Naquela noite, o clima no escritório era solene. Nathaniel tinha passado o dia dedicado às ilusões para o baile real, mas nem as borboletas absurdas voando pela sala acalmaram Elizabeth. Os últimos dias tinham dado a impressão de que Ashcroft pudesse ter adiado o plano e que, portanto, eles teriam mais algumas semanas, quiçá meses, para pegá-lo. Ninguém soube o que dizer em resposta à notícia de Elizabeth. A decisão sofrida de deixar a Biblioteca Real para não mais voltar merecer um olhar de pena até de Silas. Ela respirou fundo. Chegará a hora de confessar. Acho que Prendergast não vai me contar nada sobre o objetivo de Ashcroft. Falou. Ele ainda não confia em mim. E se sou a única pessoa capaz de visitá-lo, o que parece mesmo provável, não podemos usar o Codex como prova. Não temos mais nada. Ela olhou para os rostos ao seu redor e viu a verdade refletida neles. Os três acreditavam em tudo o que ela dissera, apesar de nunca terem visto o sinal de Prendergast. Mas para o resto do mundo ela seria simplesmente uma menina fugida do hospital psiquiátrico, inventando alegações enlouquecidas sobre um livro roubado. Era um beco sem saída. Desânimo caiu sobre o escritório, pontuado pela chuva que açoitava as janelas. Finalmente, Silas se levantou. Vou buscar chá. De alguma forma, o chá ajudou. Elizabeth segurou a xícara fumegante com as duas mãos, grata pelo calor que ia do estômago às pontas dos pés. Sorriu de leve para Nathaniel quando ele se juntou a ela, perto da lareira. A chuva tinha aumentado, martelando com força do lado de fora. Vento uivava pelas calhas e o fogo chiava sempre que gotas escapavam pela chaminé. A luz verde das chamas dava aos olhos de Nathaniel a mesma cor da tempestade que ele invocara naquela primeira noite na cidade. Ele hesitou a falar. Eu quero que você saiba. No fim, se não conseguirmos deter Ashcroft, não vou te abandonar. Ele parecia perturbado, à beira de uma admissão difícil. Um raio de nervosismo atingiu como se disparado em uma flecha, caindo bem na boca do estômago. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para restaurar sua posição no colégio, concluiu, olhando para o fogo, para garantir sua segurança onde Ashcroft nunca poderá encontrá-la. Knockfeld, quem sabe, ou Fairwater, lugares pouco visitados por feiticeiros. Elizabeth assentiu.
sem confiar no que diria. Ela não entendia a decepção que ardia em seus olhos. Ele oferecia exatamente o que ela queria, só que por um momento ela achara que ele diria outra coisa. Sobre o que você acha que Silas e Catherine estão conversando? Perguntou, desesperada para mudar de assunto. Os dois estavam mergulhados numa conversa há vários minutos. Só posso imaginar que estejam planejando dominar o mundo, disse Nathaniel, estreitando os olhos. Acho que não podemos deixá-los sozinhos tanto tempo. Me assusta. Se eles dominarem o mundo, pelo menos não teremos mais que nos preocupar com Ashcroft. Ela viu uma borboleta pousar no espelho perscrutador e bater as asas cor de safira. Ashcroft, sem dúvida, estaria no baile real. Ela nem poderia ver a ilusão de Nathaniel. Ela se impertigou de repente. Espere, tive uma ideia. Por mais tentador que seja, disse Nathaniel, não vamos tentar dominar o mundo. Em teoria é divertido, mas na verdade é um pesadelo logístico. Muitos assassinatos e coisa do tipo. Vendo sua falta de reação, ele explicou. Silas me contava histórias para dormir. Estou falando sério, insistiu ela. Tive uma ideia. Talvez não tenhamos provas para acusar Ashcroft oficialmente, mas não estamos perdidos. Ainda podemos expor quem ele é. Não entendi. Vamos confrontá-lo em público em um evento onde todas as personalidades importantes de Bracebridge vejam a reação. Ele acredita ter destruído minha mente, mesmo antes de usar aquele feitiço em mim. Não fazia ideia de que eu estava ouvindo tudo o que ele dizia, até sob o encanto de Lorelai. Ela viu o momento em que Nathaniel entendeu, pois ele fez uma expressão cuidadosamente neutra. Você quer partir para o ataque? Disse, devagar. Revelar-se para Ashcroft e acusá-lo em público antes que ele possa tomar controle da situação. Ela sentiu se aproximando. A princípio, todo mundo pode achar que sou doida de pedra, mas são coincidências suspeitas demais para ignorar. Ele não vai conseguir sair dessa na lábia. Como você do meu lado, me apoiando na acusação? Pense nisso. Se ele tentar nos ferir, só vai provar. Não, interrompeu Nathaniel. É perigoso demais. Ele se levantou e bateu palmas insistentes. Reunião encerrada, declarou. Ela segurou a manga dele e o puxou de volta antes que pudesse se despedir de Catherine com o feitiço. Quando é o baile real? Vai acontecer logo, não? Nathaniel fez uma careta. O baile é no fim de semana, senhorita Scrivener. O baile é no fim de semana, senhorita Scrivener, respondeu Silas. Espera-se que o Sr. Thorne esteja presente, claro, e o convite inclui um acompanhante. Quando Nathaniel o olhou, ofendido, como se tivesse sido traído, Silas retribuiu com um sorriso angelical. O senhor não me mandou ficar quieta, se explicou. Elizabeth ignorou os resmungos de protesto de Nathaniel. Silas, você seria capaz de ficar de olho em Ashcroft para nós, sem que ele o veja? Ele refletiu por um momento e inclinou a cabeça. Eu posso segui-lo a noite toda, caso ele tente retalhar. A criada do chanceler, Lorelai, não é uma ameaça significante para mim, nem os demônios menores que o servem. Um calafrio a fez estremecer ao lembrar como Lorelai falara de Silas no escritório de Ashcroft. O baile real seria a oportunidade perfeita, disse ela, se voltando para Nathaniel. Se Silas nos proteger, estaremos muito mais seguros. Por favor, acrescentou. Sei que é arriscado, mas pode ser nossa única chance de detê-lo. Acho que vale a pena, disse Catherine, no espelho. Quando os três olharam, ela deu de ombros. Provocar o feiticeiro mais poderoso do reino, soltar Elizabeth num baile, continuou. O que pode dar errado? 25. Deparada com o original, Elizabeth admitiu que de fato tinha sido um erro confundir a mansão Ashcroft com um palácio. O lugar de verdade era tão grande que era impossível vê-lo inteiro da janela da carruagem. Boquiaberta, viu as torres invertidas no reflexo do espelho d'água, estendidas por uma eternidade, iluminada pelas velas flutuando na água. Ela sentiu que tinha entrado em outro mundo, deixando a cidade para trás. O trajeto pela entrada a tocou como um feitiço. Árvores embrulhadas em luzes cintilantes, sebes podadas em labirintos geométricos e chafarizes na forma de cisnes e leões. Tudo encoberto pelo brilho atraente do crepúsculo. O fascínio se esvaiu como um encanto quando a carruagem desacelerou, se juntando à fileira de carruagens estacionadas na entrada. As carruagens formavam uma corrente ao redor do espelho d'água.
despejando torrentes incessantes de convidados que subiam a escadaria à luz de velas. Em breve precisaria convencê-los todos da culpa de Ashcroft. Quando a carruagem parou de vez, ela sentiu o estômago revirar. Um criado, vestindo o uniforme cor-de-rosa do palácio, abriu a porta e Elizabeth aceitou a mão de Nathaniel, descendo cuidadosamente por causa dos sapatos de seda bem amarrados. A expressão severa em seu rosto hesitou quando ela tocou a capa que cobria o vestido de Elizabeth. Scrivener, disse ele, com cuidado. Não quero ser enxerido, mas... Isso é... uma espada escondida no meu vestido? É, entendo. E como exatamente? Achei que não quisesse ser enxerido, respondeu, apertando o braço dele. Chegamos, disse, com uma confiança que não sentia. Vamos lá. Lustres reluziam através das janelas, quase iluminados demais para serem vistos de frente. Ela sentiu os olhares curiosos que a encontravam na subida da escada, todos ansiosos para conhecer a primeira acompanhante que Nathaniel já levara ao baile. O coração de Elizabeth bateu mais rápido. Se ao menos estivessem ali como um casal de verdade, prestes a passar a noite dançando, rindo e bebendo champanhe. No alto da escada, dois criados os levaram para dentro. Lentamente ela soltou Nathaniel. Pilares se erguiam ao teto abobadado, pintado com nuvens e querubins em movimento. As nuvens em ouro e creme flutuavam pelo céu azul pastel, onde querubins batiam asas. O arco do lado oposto do saguão certamente levava ao salão, através da cortina de folhas douradas. Convidados ofegavam de surpresa ao atravessar a ilusão, sumindo na sala distante. Um criado se aproximou para pegar a capa de Elizabeth. Ela hesitou ao desfazer o laço que prendia a peça na garganta, sentindo a seda deslizar entre seus dedos, o tecido peludo e aveludado se afastar. Em seguida, resistiu ao impulso de cruzar os braços no peito. O ar gelado percorria sua pele nua como se tivesse acabado de arrancar a armadura. Nathaniel a olhou de relance e paralisou. Ele ainda não a vira neste vestido. Os lustres refletiam prismas no tecido cor de marfim, iluminando a seda franzida com um toque prateado. Folhas douradas desciam pelo corpete, agrupadas no alto para formar o decote e se repetiam na barra, onde flutuavam sobre uma camada transparente de organza. Brincos de pérola tremiam contra seu pescoço como lascas de gelo. Nathaniel tinha passado a viagem ao palácio em silêncio, tornando impossível adivinhar seus pensamentos. Agora regalou os olhos, parecia perdido. Elizabeth, disse, rouco, você está... Maravilhosa, disse um homem, se aproximando para apertar a mão de Nathaniel. Sentindo o coração afundar, Elizabeth o reconheceu. Era Lord Ingram, do jantar de Ashcroft. Que prazer te ver, catedrático Thorne. Só queria te parabenizar pelo trabalho na ilusão. Está maravilhosa. Quando soubemos que você tinha sido convidado este ano, tememos chegar a encontrar o palácio decorado com esqueletos. Ele soltou uma gargalhada pela própria piada. Nathaniel apertou o maxilar, mas Lord Ingram nem notou. E quem é esta belíssima jovem? Perguntou Lord Ingram, se virando para Elizabeth e olhando para cima, e ainda mais para cima ao descobrir que ela era uma boa cabeça mais alta do que ele. É a senhorita Scrivener. É a senhorita Scrivener, meu bem, disse Lady Ingram, chegando ao lado do marido. Do jornal. Ah! Reagiu Lord Ingram, dando um passo para trás. Senhorita Scrivener, e eu tinha a impressão de que a senhorita fora mandada. Bem, não é apropriado. Me dê licença, por favor. Lady Ingram o puxou para longe, o rosto paralisado no sorriso frio. Ele foi sem reclamar, olhando por cima do ombro com preocupação. Elizabeth sentiu o coração afundar ainda mais. Olhando ao redor, via sinais de fofoca por todos os lados. Mulheres paravam de andar para encará-la e cochichar com os parceiros, destacando bem a boca ao dizer hospital. Ninguém mais tentou se aproximar quando ela e Nathaniel seguiram na direção do salão. Cochichos aumentavam no caminho, escondidos por mãos enluvadas e sorrisos educados. Estou estragando sua reputação, né? Perguntou ela, vendo o espetáculo se desenrolar. Não se preocupe, respondeu Nathaniel.
Faz anos que me esforço para estragar minha reputação. Talvez depois disso, famílias influentes parem de tentar arremessar suas filhas solteiras pela grade do jardim. Isso aconteceu de verdade uma vez. Tive que usar uma pá para me defender. Elizabeth sorriu. Incapaz de resistir ao sorriso dele, no entanto, fechou a cara quando chegaram ao arco. Mudou de ideia? Perguntou ele. Ela sacudiu a cabeça, tentando ignorar a pressão apertando seus pulmões. Era tarde demais para desistir. Mesmo que não fosse, mesmo que o salão estivesse lotado de demônios de Ashcroft, ela continuaria. Não tinha outra opção. Quando atravessaram a cortina de folhas, Fascínio superou o medo por um momento. Eles se encontravam em um cômodo enorme, no qual crescia a clareira de uma floresta. Uma nuvem de borboletas azul safira os rodeou, brilhando como joias, antes de voar até a orquestra e se espalhar entre os instrumentos. Era se enroscava nos suportes de música e flores silvestres engoliam a mesa de bebida. O cenário encantado estava repleto de pessoas vestidas de seda, pele e diamante, rindo impressionadas ao ver folhas caindo dos lustres. Infelizmente, nenhuma beleza mudava o fato de que no meio desta festa grandiosa, Ashcroft os aguardava. Quer uma bebida, senhorita? Antes mesmo de Elizabeth se virar, sabia quem encontraria ao lado. Ainda assim, quase se assustou ao ver Silas, loiro de olhos castanhos, vestindo o uniforme do palácio e carregando uma bandeja de taças de champanhe. Ele parecia completamente humano e resignado. Ela e Nathaniel fingiram escolher as taças com cuidado para enrolar alguns segundos. Obrigada por fazer isso, sussurrou Elizabeth. Silas suspirou. Pode ter certeza de que eu não teria aceitado se essa afronta tivesse sido parte do seu plano original. O uniforme veste mal e eu não gostaria de servir esta safra detestável nem para a plebe. Sem ofensa, senhorita Scrivener. Elizabeth tossiu, escondendo uma gargalhada. Não me ofendeu. Demônios eram proibidos no palácio, mas Nathaniel tinha conseguido levar Silas à tarde com todas as ilusões, quando foi enfeitiçar o salão. Silas estava de olho em tudo desde então. Chanceler Ashcroft está do outro lado do salão, explicou, conversando com Lady Ingram. Acredito que ele esteja se preparando para se aproximar. Ficarei por perto. Tendo dito isso, ele acenou discretamente e se misturou à multidão. O estômago de Elizabeth não parava de revirar. Ela esticou o pescoço, se esforçando em busca de qualquer sinal de Ashcroft, mas apesar da altura permitir que ela visse o salão quase inteiro, havia convidados demais no caminho. Nathaniel segurou a mão dela. Por aqui. Encontrei um bom grupo. O príncipe Leopold é sensível, deve estar aberto ao que temos a dizer. Ela sentiu até os pensamentos gaguejarem em reação ao toque inesperado dos dedos entrelaçados nos dela, mas se obrigou a se concentrar. Ele a puxou na direção de um grupo de pessoas que incluía Lord Kicklighter, todos fazendo reverências e elogios a um jovem de uniforme militar vermelho. É ele? O príncipe? Nathaniel assentiu. Acredite se quiser, Acredite se quiser, eu era afim dele, até que ele deixou o bigode crescer, ou talvez tenha assassinado um hamster e grudado na cara. Honestamente, não sei diferenciar. Ela o olhou com surpresa. Não sabia. Quer dizer, também gosto de mulheres, Scrivener, disse Nathaniel com um brilho de diversão no olhar. Gosto dos dois. Se tiver fantasias sobre minha vida amorosa, insisto que sejam corretas. Ela franziu a testa. Não tenho fantasia sobre sua vida amorosa. Que estranho. É território desconhecido para mim. Mulheres jovens costumam ficar mais do que felizes em dedicar parte considerável do cérebro à tarefa de contemplar meu esplendor. Até as que jogam champanhe na sua cara? Isso só aconteceu uma vez. Para sua informação, e havia circunstâncias. De repente, seu bom humor sumiu. Esqueça. Ele está vindo. Lembra que treinamos? Nathaniel, disse Ashcroft atrás deles. Senhorita Scrivener, que prazer em excelente vê-los. A voz dele desceu pelas costas de Elizabeth como uma gota de suor frio. Ela se preparou e virou. Assim que encontrou seu olhar, o horror dos dias passados na mansão Ashcroft voltaram com tudo. A boca secou e as mãos tremeram. Ela tinha esquecido como ele era lindo de perto, como parecia um herói de historinhas de cabelo dourado e sorriso charmoso. Lady Ingram estava ao lado dele, obviamente interessada em desvendar o ressurgimento de Elizabeth assim que possível.
Por um momento, Elizabeth se sentiu de volta à casa de Ashcroft, presa numa armadilha, sem poder fugir. Um espaço se abriu discretamente na multidão. Os outros convidados continuavam a conversar, mas Elizabeth sentia o peso de sua atenção. Por mais ocupados que parecessem, estavam ouvindo cada mínima palavra. Ficamos todos tão preocupados quando a senhorita desapareceu do hospital Lydgate, disse Ashcroft, franzindo a testa em preocupação, a mesma preocupação que enganara poucas semanas antes. Temíamos que tivesse acabado perdida nas ruas. Esta cidade tem áreas incrivelmente perigosas para moças desacompanhadas. É verdade, disse Nathaniel. Seu olhar cinzento analisou o terno cor de pérola de Ashcroft e parou na bengala, a mesma do observatório, com o punho na forma de grifo. Ela esteve em perigo, continuou, voltando o olhar de desprezo para o rosto de Ashcroft. Mas, no fim, parece que os criminosos da rua não são nem de perto tão perigosos quanto aqueles que vivem em mansões. O sorriso de Ashcroft endureceu. Elizabeth podia ter só imaginado, uma faísca de incerteza na expressão dele, uma sombra de compreensão repentina. Soube que sua recuperação foi milagrosa, senhorita Scrivener, disse ele tranquilamente, se voltando para ela. É verdade? Qualquer um poderia ter dado um banho, um vestido e uma escova a Elizabeth para levá-la ao baile real, mesmo que não tivesse sobrado nada na cabeça dela. Ela sabia que esse era o desejo de Ashcroft, até sua esperança, que ela fosse praticamente uma bonequinha viva e incapaz de falar. Chegara o momento de descobrir que, apesar de tudo o que fizera, não tinha conseguido quebrá-la. Pensar nisso encheu de determinação, como uma faca derretida e fervente mergulhada na água. Eu não me recuperei, disse ela. Ao redor deles, arquejos de choque. Sou a mesma que era quando o senhor me condenou ao hospital Lydgate, continuou, sob recomendação de um médico que mal falou comigo. O único milagre é minha sobrevivência. Ashcroft abriu a boca para responder, mas ela o interrompeu. É uma vergonha chamar aquele lugar de hospital. Ela se lembrou do rosto triste de Mercy, ciente de que não era a única menina que passara tanto tempo sem voz. A administradora, Dona Leach, prosseguiu. Aceita dinheiro de clientes ricos que abusam dos pacientes por prazer. Aceitava, melhor dizendo, pois hoje de manhã ela se entregou às autoridades. Isso tinha sido o trabalho de Silas. Ele voltara, ainda de madrugada, reclamando da sujeira daquela área da cidade. A voz de Lord Kicklighter quase a fez pular. Chanceler Ashcroft, não é este o hospital que recebeu seu patrocínio? Vou investigar esta questão sem dúvida, disse Ashcroft, cujo sorriso se tornara mais estreito e cujos olhos tinham perdido o calor simpático de costume. Não se esqueçam de que essas alegações vêm de uma moça com a qual esperava lucrar? Perguntou Nathaniel com tal violência que Elizabeth se assustou. Dona Leach forneceu documentos que mostravam sua conexão ao esquema, afinal. Há outro motivo, mais urgente, para querer esconder a senhorita Scrivener, chanceler. Talvez possa nos explicar? Eu me lembro de tudo, Ashcroft, acrescentou ela, mais baixa. Tudo o que você fez comigo. Todas as tardes no escritório, o feitiço que usou em mim, os capetas. O choque ecoou. Meu Deus, murmurou alguém. Ela falou em capetas? Ashcroft nem fingia mais sorrir. Essas alegações são absurdas. Lembrem todos que a pobre senhorita Scrivener foi diagnosticada como histérica por um médico registrado. Ela sofre de extrema ansiedade, alucinações. Acho que não imaginei os capetas, disse Elizabeth. Afinal, saíram no jornal. Na multidão, alguém gargalhou, nervoso. Todo mundo olhava para ela, Nathaniel e Ashcroft. A atmosfera tinha mudado. Elizabeth prendeu a respiração. Eles tinham treinado a fala seguinte de Nathaniel centenas de vezes. Se realmente não tiver nada a esconder, disse ele, lentamente, sem tirar o olhar de Ashcroft. Garanto que todos gostaríamos de saber por que estava tão ansioso para silenciar uma testemunha da investigação sobre as grandes bibliotecas. Parece até que o senhor não quer encontrar o sabotador. Fez-se o silêncio, no aguardo da resposta. Lord Kicklighter estava passando informações para o príncipe Leopold, no que sem dúvida acreditava ser um sussurro. Isso, Hospital Lydgate. Esse mesmo. Acusações das mais perturbadoras. Quando a orquestra começou a tocar em um caos de violinos, Ashcroft tremeu. Várias pessoas se afastaram dele. Lady Ingram agarrou o braço do marido e foi embora.
a postura impertigada indicando que não queria ter nada a ver com este novo escândalo inesperado. Com licença, disse Ashcroft, correndo, oferecendo a todos uma imitação forçada do sorriso costumeiro. Tenho compromissos longe daqui. Tendo dito isso, ele foi embora. Todos o viram se afastar, boquiabertos. Convidados abriram caminho, juntando as cabeças nas quais joias brilhavam, para espalhar a notícia do que tinha acontecido pelo salão como fogo no palheiro. Olhares horrorizados acompanharam a saída de Ashcroft. Ninguém, além de Elizabeth e Nathaniel, prestou a mínima atenção ao criado do palácio que deixou de lado a bandeja e, no instante seguinte, foi atrás do chanceler. O reflexo dos lustres encheu a visão de Elizabeth. As bolhas na taça de champanhe estouravam no vidro, milhões de explosões miniaturas sob seus dedos. De repente, o salão parecia claro demais, barulhento demais, lotado demais. Todo mundo se voltando para ela. Senhorita Scrivener? Um rosto desconhecido apareceu à sua frente. Sua audição flutuava estranhamente, enquanto ele se apresentava como funcionário da cátedra. Se estiver disponível para uma declaração, começou ele. Amanhã, interrompeu Nathaniel. Ele observava Elizabeth, atento. Uma onda de gratidão a tomou quando ele segurou seu braço. Vamos para um lugar mais calmo, sugeriu ele. Ela sentiu um pulo na memória. Primeiro, ele a conduzia pela multidão, até que de repente ele a sustentava no corredor, permitindo que ela se apoiasse nele enquanto seus pulmões se revoltavam. Cada inspiração forçada batia no peito como um soco. Manchas pretas flutuavam ao redor de sua visão. Acabou. Respire, Elizabeth. Respire. Desculpa, ofegou. Tudo bem. Eu não sei porquê. Tudo bem, insistiu ele. Depois de uma pausa, ele acrescentou. Quando coisas horríveis acontecem, às vezes a promessa de coisas boas pode ser igualmente apavorante. Ela não sabia quanto tempo ficaram ali. Finalmente parou de tremer e, quando abriu os olhos, se viu em um corredor ladeado por pinturas e janelas. Não havia ninguém à vista, além do criado que carregava uma bandeja na outra ponta. Sons musicais distantes chegavam do salão. Como você sabia o que fazer? Falou, rouca, se virando para Nathaniel. A expressão dele era ilegível. Experiência. Depois da morte do meu pai, passei meses incapaz de sair de casa sem ter um ataque parecido. Ela inspirou fundo. Notou que ainda estava agarrada ao paletó dele e se forçou a soltar. Sinto muito. Já disse que tudo bem. Não. Quer dizer, sinto muito por você ter passado por isso. Por um momento, ele ficou quieto. Finalmente afastou as cortinas e olhou. Pela janela mais próxima, Ashcroft pegou a carruagem faz poucos minutos. Foi embora, correndo. Uma carruagem da cátedra também está saindo agora. Parece que nem precisamos de Silas, afinal. Elizabeth respirou fundo mais algumas vezes, aceitando a vitória com hesitação. O plano tinha funcionado. Tudo o que acontecera era verdade. Você viu a cara de todo mundo? Acho que realmente... Pausou. Nathaniel? Ele estava encostado na parede, piscando com força. Ela estava prestes a perguntar se estava tudo bem quando ele deixou a taça no parapeito, derramando champanhe. Ela não tinha tocado a própria bebida, onde quer que estivesse, mas obviamente ele não tinha tomado o mesmo cuidado. Agora que prestava mais atenção, notou as pupilas escuras e dilatadas. Ele estava corado e tinha bagunçado a gravata. Nathaniel, vem comigo. Vem comigo? Perguntou, rápido, como se temesse o que ela diria. Quero te mostrar uma coisa. Ela hesitou, sentindo uma pressão no peito. E Ashcroft? Suspeito que não precisemos mais nos preocupar com ele. Hoje não. Talvez nunca mais também, disse ele, olhando para baixo, apertando um músculo no maxilar. Só achei que... A conclusão chegou Elizabeth, de repente, deixando-a tonta. Se as suspeitas contra Ashcroft se confirmassem, tudo logo mudaria. Não haveria mais noites no escritório de Nathaniel, os dois próximos, jantando juntos ao pé da lareira. Ela precisaria encarar o futuro, um futuro que talvez não o incluísse. Sim. Antes que ele mudasse de ideia, ela pegou sua mão. Ao longe notou que a música se tornara doce e triste, como se tivesse saído do próprio corpo. Ela ouviu, embrulhá-la no casaco, como um cuidado extraordinário, e levá-la pelas portas de vidro no fim do saguão.
O ar noturno resfriou seu rosto corado. Os passos ressoavam no caminho do jardim. Ali por perto, um chafariz respingava. Estavam cercados por sebes altas, perfumadas pelo cheiro melancólico de flores passadas do ponto, e o braço de Nathaniel a esquentava. Depois do ataque no corredor, ela se sentiu tonta, estranha e grogue, puxada pelo peso das palavras não ditas entre eles. Finalmente chegaram ao portão, quase escondido pelas sebes. Nathaniel encontrou a fechadura e o abriu. Elizabeth ofegou. O verão ainda não deixara este lugar secreto. Rosas floresciam em centenas de tons diferentes, do pérola ao escarlate, o perfume atordoante encharcando os canteiros cultivados. No final do jardim amurado se encontrava um pavilhão de mármore branco, iluminado ao luar, cujas varandas estavam cobertas por era. Eles avançaram de braços dados, passando por baixo de mandris de onde pendiam flores, por cima de lajes cobertas de pétalas. Como você descobriu este lugar? Perguntou Elizabeth, subindo os degraus do pavilhão. Ela sentia que tudo podia desaparecer em um instante, como uma ilusão. Meus pais me traziam aqui quando eu era menor. Eu pensava que eram ruínas de um castelo antigo. Eu e Maximilian brincávamos por horas. Disse, com uma pausa. Não voltei desde então. Ele teria 14 anos agora, meu irmão. O silêncio caiu entre eles. Tinham chegado ao alto. Por cima da balaustrada, envolvida em roseiras brancas em flor, a vista abarcava os jardins até o palácio. As janelas brilhavam como diamantes incrustados em pedra. Torres enquadradas por estrelas estavam distantes demais para que Elizabeth identificasse o salão entre toda a luz. Outro mundo, cheio de música, dança e riso. Tristeza apertou sua garganta. Ela observou Nathaniel, cujas feições pálidas estavam igualmente distantes. Ela não sabia o que dizer, como atravessar o fosso entre eles. Não aguentava pensar em deixá-lo, como todos tinham feito. Todos menos Silas, cujo serviço custava tanto. A dor cantou dentro dela como música, cada nota, uma fenda. Perdão, disse Nathaniel. Não te trouxe aqui para falar da minha família. Não, respondeu ela, sacudindo a cabeça. Por favor, nunca se desculpe por isso. Não é um assunto apropriado para uma noite de comemoração. Ela ouviu-se encolher, prestes a se enfurnar em si mesmo. Você não é como Baltazar? Soltou, notando que poderia ser sua única chance de dizê-lo. Você sabe disso, não sabe? O rosto dele se retorceu. Por um momento horrível, ela achou que ele riria. Finalmente, ele falou. Você precisa saber uma coisa. Quando meu pai começou a pesquisar o ritual, eu sabia exatamente o que ele planejava. Nunca tentei impedi-lo. Queria que funcionasse. Queria tê-los de volta. Max e minha mãe. Teria feito qualquer horror para trazê-los de volta. Você tinha 12 anos, disse ela, suave. Já é idade o bastante para saber o que é certo e o que é errado. Finalmente ele se virou para ela, com um olhar desolado. Meu pai era um bom homem, falou. A vida toda ele foi bom, exceto pelo final. Sua expressão completava. Então, como eu posso ter qualquer esperança? Você é bom, Nathaniel, disse ela, baixinho, tocando seu rosto. É mesmo. Sob o toque dela, um tremor o percorreu. Ele a olhou como se estivesse se afogando, como se ela o tivesse afundado, como se não soubesse o que fazer. Elizabeth, disse, o nome arrancado dele como uma súplica. O coração dela parou. Os olhos dele estavam escuros e turbulentos como um rio em pleno inverno, tão próximos. Ela sentia-se à beira do precipício, prestes a cair no primeiro gesto. Se caísse, se afogaria com ele. Nunca mais emergiria. Ela se inclinou para a frente e o sentiu fazer o mesmo. Estava tonta. Nada podia prepará-la para isso. O primeiro beijo à luz da lua, cercada por rosas, como um garoto que invocava tempestades e fazia anjos abrirem as asas. Era um sonho. Ela se preparou para o choque e o mergulho para satisfazer a agonia dentro dela, que arrebentava sua própria alma. Seus lábios se tocaram divinamente suaves, o toque mais leve, mais intoxicante que o perfume das rosas. Você não tem gosto de champanhe? Suspirou ela, atordoada, fascinada. Achei que fosse ter gosto de champanhe. Desta vez, ele riu. Ela sentiu o ar acariciar seu rosto. Não bebi. Achei melhor assim. Mas... Ela se afastou e o olhou.
Será que tinha imaginado aquele momento no saguão, quando ele perdera o equilíbrio desorientado logo depois de olhar pela janela e dizer... Um arrepio percorreu seu braço. O que houve? Perguntou Nathaniel. Não sei, disse ela, olhando ao redor. Se não queria falar da sua família, por que me trouxe até aqui? Eu, respondeu ele, franzindo a testa. Estranhamente, não consigo dizer. Ele não sabia, não lembrava, porque não tinha tomado a decisão de levá-la até ali. Era a decisão de outra pessoa. Ela levantou a saia e empunhou o demonicida, dando uma volta para encarar o resto do pavilhão. Nas sombras, alguém aplaudiu. Você notou mais rápido do que eu esperava, senhorita Scrivener, disse Ashcroft, surgindo ao luar, posando em meio ao aplauso. Elizabeth mal conseguia respirar. Você o enfeitiçou, cochichou. Demonicida tremia em suas mãos. Olha, não precisa me atacar, disse Ashcroft. Só trouxe vocês até aqui para uma simples transação. Ele esticou a mão para trás e puxou. Correntes de ferro ecoaram no mármore quando uma silhueta esguia caiu a seus pés. Elizabeth demorou para entender o que via, o cabelo branco comprido espalhado pela pedra. Um lindo rosto contorcido de sofrimento. Olhos sulfúreos abaixados. Me dê a garota, disse Ashcroft, dirigindo-se a Nathaniel. Eu devolverei o seu demônio. 26. A cor sumiu do rosto de Nathaniel. Por um instante ele pareceu anos mais novo. Um menininho assustado, prestes a perder tudo de novo. Silas? Perguntou. As correntes se moveram. Silas se voltou para Nathaniel, os olhos enevoados de dor. O esforço daquele movimento mínimo já exigiu demais. Ele caiu de volta ao mármore, fechando os olhos pesados. Nathaniel encarou, centímetro a centímetro, sua expressão se endureceu, como o rastrilho de um cofre descendo aos poucos. Quando acabou, não havia mais expressão alguma. Ele deu um passo à frente na direção de Ashcroft. O que quer com Elizabeth? Perguntou, cada sílaba cortando como vidro. Ainda não entendeu? Quero encontrar Prendergast, óbvio. Sei que a senhorita Scrivener tem acesso a ele, explicou Ashcroft, abrindo um sorriso tranquilo ao ver o horror em seus rostos. Vocês não são os únicos que têm um espelho perscrutador, sabiam? Você precisa dar uma olhada na proteção da sua casa, Nathaniel. Alguns dos feitiços mais velhos não são atualizados há séculos. Também vale a pena dar uma arrumada no escritório. Elizabeth sentiu o estômago se revirar. Viu claro como o dia os apetrechos na mesa do escritório de Nathaniel, cheios de lentes e espelhos, todas aquelas noites em que se sentiu segura em frente à lareira. A presença de Ashcroft cobriu a memória como uma mancha. Ela se esforçou para compreender o grau de violação. Você estava fingindo lá dentro, constatou ela, em voz alta. Queria que acreditássemos ter ganhado. Não foi das experiências mais agradáveis, confesso, mas pouco importa. Daqui a alguns dias, ninguém mais vai se lembrar com a fofoca. Ninguém mais vai se importar com a fofoca da festa. O sangue cantava nos ouvidos de Elizabeth. Ela apertou o demonicida com mais força e, sem pensar, se moveu. Melhor não, avisou Ashcroft, interrompendo. Ele girou a cabeça de grifo na bengala e uma espada saiu dali, brilhando ao luar. Ashcroft pressionou a lâmina no pescoço branco de Silas, soltando fumaça. Silas não se moveu nem emitiu som algum, mas seus olhos estremeceram como se em esforço para continuar consciente. Ele não foi fácil de pegar, continuou Ashcroft, nem com armadilha. Estou tentado a matá-lo, só para me livrar. Espere, disse Nathaniel, rouco. Ashcroft olhou para ele, cheio de expectativa. A espada se afastou milimetricamente do pescoço de Silas. À distância, Elizabeth ouviu Nathaniel concluir. Eu te desafio a um duelo. Um duelo de feiticeiros? Riu Ashcroft. Minha nossa. Você sabe que foi proibido pela reforma, tem certeza? Nathaniel assentiu, brusco. Ah, por que não? Disse Ashcroft. Vai ser interessante. Nathaniel, sussurrou Elizabeth. Ele encontrou seu olhar. Deliberadamente olhou para Silas antes de dar meia volta. Ele caminhou até a ponta oposta do pavilhão, onde se voltou para eles de novo, observando Ashcroft dali. Sua voz ecoou enquanto arregaçava as mangas. As regras do duelo são as seguintes. Não podemos envolver nossos demônios, nenhuma arma além da feitiçaria.
Lutaremos até a morte. Aceita? Com honra, disse Ashcroft. O olho de Rubi cintilou. Ele enfiou a espada no cinto e avançou, se posicionando à frente de Nathaniel. Ashcroft não planejava jogar limpo, mas Nathaniel também não. Assim que Elizabeth soltasse Silas, seriam 3 contra 1. Tensa, ela se preparou. Ashcroft e Nathaniel se cumprimentaram com reverências e o tempo de batimentos cardíacos se estendeu eternamente. Nenhum dos dois se ergueu da reverência. Ela olhou entre eles, incerta. Estavam de olhos fechados, concentrados, baixinhos. Baixinho. Murmuravam em cantos. Nathaniel acabou primeiro. Ele se levantou com um chicote de fogo esmeralda nas mãos, chamas cuspindo brasas verdes no mármore. Quando o chicote acertou o pavilhão, Ashcroft rasgou o ar com a mão e o jogou para longe sem esforço. A manga de camisa rasgada revelou que ele transformara o próprio braço. A pele estava reforçada por escamas douradas, os dedos culminando em garras. Quando sorriu, seus caninos cresceram, pontudos. Ela não teve tempo para observar o que aconteceu depois. Atirou-se na direção de Silas, caindo de joelhos ao lado dele. Com as mãos percorreu as correntes que prendiam os punhos atrás das costas, cercavam seu peito, cintura, pernas. Onde tocavam pele nua, deixavam sulcos fumegantes e abertos. Ele se remexeu sob o toque, mas não parecia ter controle total dos sentidos. Ela ofegou quando as algemas balançaram, expondo marcas escuras dos 2 lados dos braços, como se empalados em uma estaca de ferro. Por mais freneticamente que procurasse, não conseguia encontrar pontos fracos, junções, nem mesmo cadeados prendendo os elos. Era como se as correntes tivessem se enroscado no corpo e se fundido perfeitamente. Silas respirou com esforço. Senhorita Scrivener, ofegou. Atrás de você. Elizabeth se virou. Uma silhueta elegante estava curvada sobre a grade, encostada em um mandril exuberante, repleto de rosas perenes. Um raio de luar revelava dedos tranquilos tocando o joelho, com garras esmaltadas da cor de sangue. O resto continuava indistinto, escondido por flores e sombras, mas Elizabeth sabia quem era antes mesmo que ela falasse. Acha que meu senhor é bobo? Disse Lorelai, destilando satisfação. Ele nunca deixaria Silas desprotegido. Devo confessar, no entanto, que gostei de ver o seu esforço. Elizabeth ergueu demonecida entre elas. Ouviu o estalo do chicote de Nathaniel, ali por perto, seguido de um grito abafado de dor. Não conseguia distinguir se era de Ashcroft ou Nathaniel. Não ousou desviar o olhar de Lorelai. Abaixe a espada, querida, disse o demônio. Não precisamos brigar. Se você se entregar, meu senhor vai acolhê-la. Você já viu como ele trata bem os hóspedes. Vestidos novos toda noite, baús cheios de joias e todos os bolinhos de ameixa que puder desejar. Não é tentador? Não, disse Elizabeth. Ele me usaria para encontrar Prendergast e me mataria depois. Seda deslizou contra a parede quando Lorelai desceu da grade e emergiu à luz da lua. Usava um vestido da cor da obsidiana, brilhando com tons de jóia, como as penas de um estorninho. As faíscas verdes dos feitiços de Nathaniel, entrelaçadas com o ouro dos de Ashcroft, se refletiam nas profundezas daqueles olhos vermelhos. Não agora que ele entendeu seu valor, suspirou ela, olhando faminta para o rosto de Elizabeth. Uma menina que resiste à magia. Que especial. Imagine como poderia ser útil, capaz de desmascarar qualquer ilusão, imune à influência de demônios. Será vantagem nos dias que virão, explicou, curvando a boca vermelha em um sorriso. Se tomar o lado dele, será recompensada, eu prometo. Como assim, nos dias que virão? Perguntou Elizabeth, ajeitando demonecida em suas mãos e sentindo o suor cobrir a empunhadura. O que Ashcroft quer com Prendergast? Ah, nossa, disse Lorelai, abrindo um sorriso enigmático. Falei demais? Não devia escutar um demônio, pensou Elizabeth. Eram mentirosos, golpistas, desonestos até o último fio de cabelo, exceto aqueles que não o eram. Um som arranhado veio de trás dela, Silas tentando em vão se levantar. Ela ajustou os pés, se posicionando entre ele e Lorelai.
O que está fazendo? Perguntou Lorelai, estreitando os olhos e tentando decifrar as ações de Elizabeth. Choque apareceu em seu rosto, seguido por uma onda de deleite. Sua boba, disse Lorelai, sorrindo. Você gosta dele? Elizabeth não respondeu com palavras, mas com a espada. A lâmina de demonicida sibilou no ar, raspando a barriga de Lorelai, que deu um passo ágil para trás, sacudindo o cabelo preto e comprido. É ainda melhor do que eu podia imaginar, disse ela, animada e alegre. Se você não corresponde a esses sentimentos, um dia você vai entender. Elizabeth atacou de novo, incessantemente, empurrando Lorelai de volta à grade. O demônio ria, um som tilintante e extasiado a cada golpe de que desviava. Ela estava provocando Elizabeth, brincando com ela. Não duraria muito. Ela tinha subestimado a força da determinação de Elizabeth. No instante seguinte, arquejou, levando a mão à bochecha. Estava paralisada, encarando Elizabeth com olhos arregalados. Uma gota de sangue escorria sob seus dedos. Demonicida cortara seu rosto. Agora a ponta pressionava a base de seu pescoço. Daquele ângulo, Elizabeth enxergava outra batalha travada no pavilhão. Rastros pretos queimavam o mármore onde o chicote de Nathaniel tinha raspado o chão. Os dois homens estavam sem fôlego, mas ainda de pé. Ela foi tomada por alívio, apesar da manga da camisa de Nathaniel ter sido rasgada e da gola estar grudada por suor. Ele não parecia ferido. Acima da gravata desatada, seu rosto era uma máscara. Concentração firme, o cabelo escuro embaraçado, os olhos e a mecha na têmpora do mesmo tom de prata iluminada. O chicote açoitou de novo. Uma língua de chama esmeralda se esticava na direção de Ashcroft, que se desviou do ataque antes de gritar e cair de joelhos, se apoiando com a mão demoníaca. O chicote era uma distração. Enquanto Ashcroft se concentrava nesse ataque, as roseiras que subiam pela balaustrada tinham ganhado vida, agarrando seu tornozelo. Quando ele se moveu para rasgá-las com as garras, mais cipós surgiram, amarrando os punhos. Os espinhos apertaram cada vez mais, esticando seu braço. Nathaniel avançou, sombrio. Demonicida pressionava o pescoço de Lorelai sem vacilar. Um instante se passou. Então, impossivelmente, Lorelai não estava mais lá. Elizabeth tropeçou para a frente. Deu meia volta. Lorelai estava equilibrada na grade a vários metros dali, deixando um rastro de pétalas flutuando na brisa devido à rapidez sobrenatural. Enquanto Elizabeth ainda observava, cada vez mais horrorizada, Lorelai levou os dedos à boca e assobiou. Um rugido ecoou em resposta através do pavilhão. Elizabeth se esquivou bem a tempo. O mandril explodiu como se tivesse sido atingido por um canhão, arremessando flores, espelhos e lascas de madeira pintada para todos os lados. Um capeta pulou por ela e parou no mármore, escorregando, sacudindo os chifres para soltar as folhas que tinham ficado presas ali. Finalmente, expirou fumaça e concentrou o olhar vermelho em Elizabeth. Vários outros capetas trotaram pela escada, osso e músculo se retorcendo sob as escamas. Ela girou, tentando identificar qual demônio atacaria primeiro. Apontou o demonicida para um alvo, depois para o outro. A lâmina vacilante em seu desespero. Não podia enfrentar os capetas e Lorelai ao mesmo tempo. Ao ver Elizabeth encurralada, Nathaniel empalideceu. Ele hesitou no meio do encanto. Era a reação pela qual Ashcroft esperava. O tempo pareceu parar quando um rasgo de luz dourada apareceu no ar, à frente de Ashcroft. Ele se arremessou ali, através do rasgo, sumindo de onde ajoelhara para ressurgir atrás de Nathaniel. As plantas que o amarravam se desataram no chão, como cordas arrebentadas. Nathaniel se virou. Elizabeth gritou. A mão demoníaca de Ashcroft cruzou o ar, cada garra do tamanho de uma faca. O golpe acertou com força bastante para empurrar Nathaniel um passo para trás. A princípio, Nathaniel parecia ileso e Elizabeth cogitou com a esperança enlouquecida que Ashcroft pudesse ter errado. A expressão dele era surpresa, quase confusa. Finalmente tropeçou mais um passo para trás. Olhou para baixo para as manchas que surgiam ao longo da camisa, inicialmente pequenas, mas então se espalhando, florescendo como papoulas, encharcando o tecido até o peito todo estar vermelho e molhado. O chicote em suas mãos se apagou. Ele caiu de joelhos. Elizabeth perdeu o foco da visão e se jogou para a frente, atacando sem precisão o capeta agachado entre ela e Ashcroft. Ferro se enfiou nas escamas.
O capeta uivou quando ela arrancou o demonicida de seu ombro e atacou de novo, sem sentir o próprio corpo ou a força descomunal que a tomava ao ver o corpo estupefato e ensanguentado de Nathaniel. Com um último grito, o capeta cedeu. Elizabeth pulou para a frente, usando o corpo caído como impulso antes mesmo de atingir o chão. Por um momento, pareceu capaz de voar. Demonicida brilhou como luar líquido, envolvido em vapor. O casaco de Nathaniel esvoaçou atrás dela e o vento sibilou a seus ouvidos. Ela nunca acabou o salto. Um peso se chocou com ela no meio do ar, arremessando-a de volta ao chão. Seu mundo se dissolveu em uma mistura de hálito fétido, escamas pretas, gotas de saliva quente no pescoço. Demonicida se sacudiu e soltou faíscas pelo mármore, escorregando para longe. Assim que começou a entender o ataque do segundo capeta, uma pata afiada pressionou sua costela, prendendo-a no chão. Manchas nadavam em sua visão conforme o peso arrancava o ar dos pulmões. Do ângulo reto viu Ashcroft desembainhar a espada. Nathaniel estava curvado para a frente, uma mão apoiada no chão e a outra agarrada ao peito. Um rio de sangue serpenteava pelo braço. Desamparo desbotou seus pensamentos. Ela não via como eles sobreviveriam a isso. Não, eles não. Ela sobreviveria, raptada de volta à mansão Ashcroft, o prêmio do chanceler. Desesperada, ela reparou que preferia morrer ao lado de Nathaniel. Devo confessar que é uma pena te ver partir, disse Ashcroft, o último herdeiro da grande casa Thorne, derrubado antes do auge. Ele considerou Nathaniel, acariciando a lâmina da espada, testando o fio. Por outro lado, você sempre esteve determinado a ser o último, não é? Continuou. Faria de tudo para impedir outro Baltazar, outro Alistair. Os ombros de Nathaniel se sacudiram. A outra mão bateu no chão, sustentando seu peso, deixando marcas sangrentas ao mover os dedos. Ashcroft o observou com pena. Portanto, de certa forma, disse ele, erguendo a espada. Suponho que esteja te dando o que você sempre quis. Nathaniel ergueu o rosto, seus olhos lúcidos e frios. No mármore, usando o sangue, tinha desenhado um selo enoquiano que agora começava a brilhar em luz esmeralda. A expressão de Ashcroft desmoronou. Então essa é a cara dele, quando realmente é pego de surpresa, pensou Elizabeth. O selo ardeu cada vez mais forte e ele caiu para trás com um berro de dor, cobrindo os olhos com o braço. Ela apertou os próprios olhos, sentindo a onda de choque mágica percorrê-la como um rastro de faíscas ardidas. O chão estremeceu, mármore rachou e desmoronou. Quando abriu os olhos lacrimejantes, o que viu foram as roseiras grossas, como troncos de árvore, arrancando fragmentos da balaustrada. O pavilhão fora aprisionado por um emaranhado de espinhos que, sob o luar, pareciam de outro mundo, tirados de uma lenda antiga. Os caules colossais perfuravam pedra e demônios. Enquanto ela observava, as plantas continuaram a crescer, se curvar e se juntar, enroscando-se no corpo dos capetas e apontando, esticadas para o céu estrelado. Ela não sentiu o cheiro de sangue, carne queimada ou nenhum outro fedor, só o perfume doce e melancólico das rosas. A pressão sumira de seu peito e, quando olhou por cima do ombro, viu o capeta que a atacara ser engolido por vegetação. A luz de seu olhar se apagou quando brotos se abriram em folhas, escondendo-o de vista. Ashcroft tropeçou, piscando, desorientado. Esbarrou nos espinhos entrelaçados que tinham crescido ao seu redor como uma jaula. Elizabeth só tinha olhos para Nathaniel. O viu balançar e desmaiar, caído numa poça de sangue. Com um grito, ela se jogou para a frente. Ao fazê-lo, caiu bem nos braços de Lorelai. O demônio a segurou em um abraço duro e frio. A calma atordoante de um encanto envolveu Elizabeth, obrigando seus pensamentos a se arrastarem e os músculos a relaxar. Ela se tornou um inseto grudado à teia de aranha. Relaxe, querida, murmurou Lorelai em seu ouvido. Está quase acabando. Quando meu senhor se soltar, vai se livrar rápido do menino Thorne. Consegue ouvir o coração dele parando? Eu consigo. Garras tocavam de leve sua bochecha.
sua orelha acariciando seu cabelo. As mãos a viraram para outro lado. Veja ele morrer, disse Lorelai. Foi um erro. Ao ver Ashcroft atravessar os espinhos para chegar a Nathaniel, Elizabeth sentiu tudo de uma vez. A dor dos cortes e contusões. O sangue pulsando em suas veias, o ar noturno em seus pulmões, a brisa fria no rosto molhado. Seus arredores se tornaram destacados e claros como cristal, desmontando a teia da influência de Lorelai. Ali estava Silas no meio da batalha. Ele tinha conseguido se agachar, apesar da agonia embaçando seus olhos amarelos. Ele a observava com calma, significado e intenção. Demonicida estava a seu lado, quase tocando as mãos acorrentadas. Ele olhou para a espada e de volta para Elizabeth. Estava esperando o seu sinal. Elizabeth não podia assentir. Lorelai veria. Lentamente, como um gato, ela piscou. Demonicida deslizou pelo mármore. Quando chegou a seu alcance, Elizabeth pisou com força na empunhadura, jogando-a no ar. Ignorou a dor penetrante quando pegou a lâmina com uma mão e a empurrou para trás, enfiando a espada no corpo de Lorelai. A resistência foi menor do que ela esperava. Lorelai engasgou, tossiu. As garras apertaram os braços de Elizabeth em confusão. Você! Rugiu com esforço. Como ousa! Então, ela se foi. A morte de um demônio nobre era diferente da de um capeta. Não restava corpo, só fiapos de fumaça esvoaçando ao redor de Elizabeth, embrulhando-a em um abraço final, com um cheiro leve de enxofre. Sem pensar, ela correu até Silas aos tropeços, enfiou Demonicida por um elo da corrente e a torceu, usando toda a sua força para empurrar a espada. O metal rangeu, o elo se retorceu até arrebentar. Tarde demais. Pelo canto do olho, viu Ashcroft erguer a espada acima do peito de Nathaniel. Não chegaria a tempo. Silas, enfraquecido. As correntes caíram ao chão com um estrondo, amontoadas e vazias na laje. A espada de Ashcroft cintilou no luar, desenhando um arco. A espada de Ashcroft cintilou no ar, desenhando um arco, até a ponta emergir, vermelha, das costas de Silas, onde a espada o perfurara no coração. Em menos de um segundo, ele aparecera entre Ashcroft e Nathaniel, usando o próprio corpo como escudo. O mundo parou. Silêncio desceu como gelo. O cabelo de Silas estava solto, escondendo seu rosto. Depois de um momento, a mão pálida se ergueu para tocar a lâmina de ferro enfiada em seu peito, quase curiosa, apesar de as garras soltarem nuvens de fumaça ao fazê-lo. Não entendo, disse Ashcroft, hesitante. Ele não te mandou fazer isso. Silas olhou para ele. As expressões não poderiam ser mais diferentes. Silas era um santo esculpido, as feições de mármore lindas, impassíveis, intocadas por emoção ou dor. Ashcroft era um mortal confrontado, pela primeira vez na vida, com algo que não era capaz de entender. Se o tivesse deixado morrer, seu acordo se cumpriria, disse Ashcroft. A vida que lhe prometeu, você a teria. Mas agora perdeu tudo. Sim, sussurrou Silas. Eu sinto. Se foi. Ashcroft arregalou os olhos. Explique, demônio. Explique o que ganharia. Um rastro de sangue escorreu do canto da boca de Silas, o vermelho chocante contra a pele branca. Ele fechou os olhos, aparentemente aliviado. Finalmente sumiu. No instante que a espada de Ashcroft se soltou, Elizabeth estava lá. Para encontrá-la, ferro contra ferro, forçou o chanceler a se afastar, sem poupar forças. Ele conseguiu se defender com uma sequência de golpes desajeitados. Finalmente, Demonicida encontrou a empunhadura da espada dele e arrancou a arma de suas mãos, mandando-a para longe pelo ar. Pânico surgiu em seu olhar. Com um choque, Elizabeth notou que seus dois olhos estavam azuis. Não só a marca demoníaca sumira, como os farrapos da manga direita da camisa pendiam sobre um braço normal. Na ausência de Lorelai, ele não era mais um feiticeiro, só um homem comum. Lentamente, ele levantou as mãos vazias, se rendendo. Vai me matar, senhorita Scrivener? Perguntou ele com um rosto estranhamente solene. Se fizer isso, vai mudar para sempre. Vai levá-la a um caminho do qual não poderá escapar. Acredite, eu sei. Demonicida vacilou. Na hesitação de Elizabeth, Ashcroft arrastou a bota na pedra. Mais rápido do que ela poderia prever, ele se esquivou por entre as plantas e pulou pela beira do pavilhão.
Ela correu para a frente e se agarrou à balaustrada destroçada, com o coração batendo rápido, pronta para persegui-lo. Pronta para persegui-lo. Seria capaz de dominá-lo com facilidade. Ele parecia ter torcido o tornozelo no salto, pois tropeçava enquanto fugia por entre o emaranhado de rosas. Poderia segui-lo, pegá-lo e acabar com seu plano de vez. Ou poderia correr no sentido oposto e encontrar a ajuda necessária para salvar a vida de Nathaniel. 27. O resto da noite passou em um borrão. Primeiro a claridade atordoante do palácio, seguida pelas caras assustadas dos convidados que passaram por Elizabeth no corredor. Depois se lembrava de gritos, ação agitada. Um médico foi chamado. Alguém perguntou da ferida na mão de Elizabeth, mas ela disse que o sangue era de Nathaniel, o que fez todo mundo sair correndo. Logo depois estava no jardim das roseiras, vendo dois homens levarem o corpo inerte de Nathaniel na carruagem. A condição dele era séria. Ela sabia pela urgência do médico, pelos gritos pedindo socorro. Ela tentou ir até ele, mas suas mãos estavam presas. Precisavam saber o que tinha acontecido, o chanceler dissera, mas ninguém acreditou. Pelo menos até um homem gritar do alto do pavilhão, erguendo a espada de Ashcroft, o punho de grifo, inconfundível no luar. Pandemônio! A voz retumbante de Lord Kicklighter atravessou o burburinho. Um convidado a ajudou a subir na carruagem. Como eram estranhas as roupas elegantes de todos, manchadas aqui e ali pelo sangue de Nathaniel. O vestido dela estava arruinado, sem chances de salvação. Silas não ficaria nada feliz. Eles tinham passado o dia inteiro fazendo compras e ele aguardara pacientemente o fim de inúmeras medidas enquanto Elizabeth se mantinha perfeitamente imóvel para que a costureira não a espetasse com alfinetes. Ela via nitidamente o olhar de desaprovação. De repente lembrou que Silas tinha sido atravessado por uma espada e se fora. Ela andou na carruagem com Nathaniel e o médico. As rodas sacolejavam no chão irregular e Nathaniel chegou a gemer uma vez. Suor encharcava sua testa, mas as mãos estavam congelantes. Ela não se lembrava de tê-la segurado. O médico estava ocupado pressionando o peito de Nathaniel. Ele olhou uma vez para a palma ferida dela, em seguida para seu rosto, mas não disse nada. Pararam na frente da casa de Nathaniel, onde uma multidão se aglomerara. Metade do baile parecia tê-los seguido até Hemlock Park, misturados a repórteres e feiticeiros de pijama. Luzes ardiam nas casas da rua toda, janelas escancaradas, moradores dependurados. Elizabeth mal notou a comoção, porque nada era nem minimamente tão estranho quanto o que acontecia na casa de Nathaniel. Todas as gárgulas tinham ganhado vida. Elas perambulavam pelo telhado e se enroscavam, rosnando nas mísolas. Os arbustos espinhentos dos jardins, mal cuidados ao redor da casa, tinham crescido, transformados em sebes altas e impenetráveis, balançando ameaçadoramente quando qualquer pessoa ousava se aproximar da grade de ferro. Nuvens escuras ferviam ao alto. A proteção foi ativada, disse o médico. A casa reconhece que o herdeiro está em perigo e fará de tudo para protegê-lo. A dificuldade é que não há mais ninguém da linhagem dele para nos deixar passar. Senhorita Scrivener, Nathaniel confia em você? Ela viu os homens tirarem Nathaniel da carruagem. Para alcançar as feridas, o médico tinha tirado a camisa dele. A pele onde não estava coberta por sangue era branca como papel. A cabeça pendia, assim como um dos braços. O cabelo preto caía como tinta derramada no rosto cinzento, preto, sem nenhum sinal de prata. Era tão errado que ela ficou tonta. Não sei, disse ela. Sim, acho que sim. Não é convencional, mas não temos tempo. Tente se aproximar da casa. Se qualquer coisa te ameaçar, volte correndo. Prefiro não acabar com 2 pacientes na mesma noite. O burburinho se aquietou quando Elizabeth chegou mais perto. Rostos ansiosos observavam na multidão. Ela reconheceu uma das garotas que tinha fofocado sobre ela no conservatório de Ashcroft, que agora parecia perturbada, segurando a mão de uma amiga. Durante o trajeto da carruagem, Elizabeth não soltara a demonicida.
brilhava a seu lado enquanto ela atravessou o portão aberto na direção dos arbustos de espinhos, galhos retorcidos que a assomavam. Instantaneamente eles pararam de se debater. Um sussurro percorreu a sebe. Finalmente os galhos se retraíram, abrindo o caminho até a porta. Uma gárgula se abaixou, depois a outra, abaixando a cabeça como funcionários recebendo de volta sua rainha. Fez-se silêncio. Ela seguiu o caminho e subiu os degraus. Quando ia pegar a maçaneta, a fechadura se abriu sozinha e a porta se escancarou, sem um toque. Chocada, ela abriu espaço para o médico passar. Ele foi correndo, dando instruções aos homens que carregavam Nathaniel, sentindo o pulso com os dedos. Uma jovem de óculos correu junto com eles, carregada de bolsas e caixas. Atrás dela, os galhos voltaram a se fechar, se costurando como fios no tear, bloqueando a multidão. A última coisa que Elizabeth viu antes de os espinhos se entrelaçarem foi um repórter que a observava. Fascínio transformava sua feição e ele deixara o lápis cair no chão, esquecido. Ela seguiu a procissão pelas escadas, incapaz de desviar o olhar do rosto inconsciente de Nathaniel. Não havia espaço para ela no quarto, então ela ficou no corredor, se apertando contra a parede sempre que a assistente do médico passava, carregando jarros d'água ou panos ensanguentados. Ninguém disse nada, mas Elizabeth obviamente estava atrapalhando. Atordoada, desceu de volta, tirou o casaco de Nathaniel e o pendurou no cabideiro. Notou algumas gotas de sangue no chão da entrada e limpou com o vestido, já que a seda cor de marfim já estava estragada. Em seguida, se sentou no primeiro degrau, a cabeça zumbindo. De longe, lá de cima, ouviu passos acompanhados de vozes tensas. O relógio de pêndulo batia no compasso do coração. A partir dali, Ashcroft seria destruído. Tudo sairia do jornal da manhã. O mundo inteiro saberia quem ele era de verdade. No entanto, não parecia uma vitória, não tendo perdido Silas e Nathaniel sangrando no quarto. Não enquanto Ashcroft estivesse à solta. Não. A luta ainda não tinha acabado. Seria besteira pensar outra coisa. Ela ficou mais um instante sentada, refletindo antes de se levantar e andar com determinação até o escritório de Nathaniel, onde pegou a lupa da mesa e arremessou ao chão e esmagou com os pés. Seguiu para o próximo cômodo, onde encontrou mais um espelho e o arrancou da parede. Não parou por ali. O progresso ao redor da casa deixou um rastro de destruição. Vidro lascado, estilhaçado, explodido no tapete, espalhado em fragmentos cintilantes pelos móveis. Nenhum espelho era seguro. Bateu com o punho de demonicida no espelho da sala onde passara tantas horas estudando grimórios e viu seu reflexo rachar antes de cair ao chão. Quando acabou lá embaixo, foi subindo, deixando cacos de vidro pelos corredores. Parecia que ela devia sentir alguma coisa, mas não sentiu. A mão ferida não doía, mesmo que sangue escorresse aos borbotões pelo punho de demonicida. Os espelhos em molduras pesadas cediam sem esforço. Era como se ela fosse feita de luz e ar, desconectada do mundo físico, ao mesmo tempo irrefreável e prestes a se desmontar, a arder em chamas e ir-se no ar. Finalmente chegou ao próprio quarto. Pegou o espelho perscrutador e tentou explicar o que acontecera para Catherine, que fez várias perguntas que ela não sabia responder, porque, a certa altura, palavras tinham perdido sentido. Quando acabaram de falar, Elizabeth embrulhou o espelho em uma fronha e o jogou pelo buraco da lavanderia. Ashcroft não conseguiria espioná-la dali. Em seguida, se dedicou a assegurar o resto do quarto, da única forma que conhecia. Depois de um tempo incalculável, ela voltou a si, a mão saudável agarrada à demonicida, cercada por madeira e vidro quebrado. Silas não vai gostar disso, pensou. Vou ajudar a limpar, pensou. O luto, quando veio, chegou como um soco no estômago. Ela se curvou e caiu no chão, respirando em espasmos sufocantes. Não era feita de ar nem luz, era humana, fraca e devastada, e sentia dor, mais do que era capaz de aguentar. Silas se fora. Ela não sabia o que Nathaniel faria ou como contaria para ele, ou se suportaria o olhar dele quando contasse. Ela não sabia nem se Nathaniel acordaria de novo. Ela chorou até o mundo ao seu redor se embaçar e apagar, e finalmente não soube mais nada.
Quando abriu os olhos inchados, viu uma mulher desconhecida sentada na cadeira do canto. A luz na tarde entrava pelas cortinas. Elizabeth olhou para si mesma, deitada na cama, o que foi fácil, pois estava meio sentada, apoiada em travesseiros. A mão ferida estava envolvida por uma atadura. Demonicida se encontrava de seu outro lado, ainda entre o aperto de seus dedos. Eu e o Dr. Godfrey não conseguimos tirá-la de você, mesmo já adormecida. Elizabeth olhou para a mulher. Não era desconhecida, afinal, era assistente do médico, magra, de óculos, vestindo um avental branco engomado. A roupa estava manchada de sangue seco, mas ela não parecia incomodada. Eu me chamo Beatriz, disse ela. Sou eu, quem tem cuidado de você. Elizabeth sentiu o coração pular. Não conseguia desviar o olhar do avental manchado. Nathaniel? Está bem, pelo menos dentro do possível. Beba isso. Ela levou um copo d'água aos lábios de Elizabeth e a viu engolir um pouco antes de continuar, falando com calma, como se fosse uma manhã perfeitamente comum, de conversas e café da manhã. O catedrático Thorne perdeu muito sangue, mas o Dr. Godfrey está confiante na recuperação, explicou. Feiticeiros podem sobreviver a feridas admiráveis com a ajuda da proteção da casa. De qualquer forma, ele não deve sair da cama até o peito começar a melhorar. O alívio encharcou Elizabeth. Ela se endireitou, mas parou, contendo um grunhido. Seu corpo inteiro doía. Até os ossos latejavam. Tem um espelho no quarto dele? Falou ela. Preciso. Beatriz apoiou uma mão em seu ombro. Eu e o Dr. Godfrey já cuidamos disso, falou antes de acrescentar, mais gentilmente. Você contou o que estava fazendo ontem à noite, quando te encontramos aqui no chão. Não lembra? Elizabeth não lembrava e preferia nem imaginar o estado em que tinha sido encontrada, mas estava grata por ter sido levada a sério. Olhou para baixo, rangindo os dentes contra os protestos do corpo. Posso ver Nathaniel? Perguntou. Se quiser. Mas ele ainda vai dormir por algumas horas. Quando acordar, pode não estar inteiramente lúcido. Ele tomou lauda no parador. Ela ajudou Elizabeth a vestir a camisola e a acompanhou pelo corredor. Elizabeth não sabia se teria conseguido percorrer o caminho sozinha. Enquanto mancava como uma velha, Beatriz falou que ela tinha muita sorte de não ter quebrado nada. A maioria das pessoas teria sofrido fraturas depois de golpes tão violentos. Para enfatizar, olhou de relance para a demonicida, ainda na mão de Elizabeth. Quando chegaram à porta de Nathaniel, ela só conseguiu encarar. Ela só conseguiu encarar. Quando chegaram à porta de Nathaniel, ela só conseguiu encarar. Nathaniel parecia à deriva na extensão enorme da cama de dossel, com pilares entalhados e cortinas bordadas e escuras. O rosto estava virado de lado e o ângulo do sol cruzava a bochecha delineada, transformando suas feições em escultura. Sob a gola aberta da camisola, ataduras envolviam seu peito. Por algum motivo, não parecia correto vê-lo assim. Ele respirava de forma tão superficial que o peito mal se mexia. O rosto estava inerte. Testa lisa, boca aberta. Sombras azuis manchavam a pele sob os olhos. Parecia que ele quebraria se ela o tocasse, como se fosse feito de alguma substância além de carne e osso, frágil como porcelana. Beatriz a instalou na poltrona perto dele e se virou para ir embora. Parou na porta, deixando as boas maneiras se esvaírem um pouco como uma cortina, revelando um toque de cautela por trás. É verdade que o catedrático Thorne não tem criados humanos? Perguntou ela. Só um demônio? É, mas não precisa ter medo. Silas, como ele se chamava, não está mais aqui. Mesmo que estivesse, não. Elizabeth se esforçou para encontrar as palavras certas, tomada por uma necessidade profunda de explicar para que Beatriz entendesse. Parecia inaceitável que ninguém mais conhecesse Silas. Soubesse o que ele tinha feito. Ela concluiu com dificuldade. Ele se sacrificou para salvar a vida de Nathaniel. Beatriz franziu a testa. Assentiu brevemente e foi embora, nada impactada pela revelação. Ela acha que ele agiu por ordem de Nathaniel. Simples assim. Elizabeth entendeu que ninguém nunca apreciaria o ato final de Silas. Ninguém acreditaria na história. Ele sumiria do mundo como névoa, deixando em seu rastro só rumores. A criatura horrenda que servira Casa Thorne.
A injustiça a sufocou, ardendo em seus olhos como agulhas. Por muito tempo ficou ali em silêncio, de cabeça baixada, piscando para conter lágrimas. Ouviu o tecido farfalhar. Ao lado dela, Nathaniel se mexeu. Ela prendeu a respiração ao ver os cílios estremecerem, mesmo que os gestos parecessem menos um esforço consciente de despertar e mais uma reação a um sonho. Impulsivamente, ela arrumou uma mecha de cabelo que caía no rosto dele. Os fios deslizaram por seus dedos, mais macios que seda. Ela tinha tão pouco a oferecer, mas pelo menos podia mostrar que ele não estava sozinho. Nathaniel entreabriu os olhos, claros e desfocados. Silas, sufocou. Elizabeth sentiu o coração desmoronar. Acabou de ajeitar a mecha de cabelo atrás da orelha dele, e então segurou sua mão. Ela o viu voltar ao sono, tranquilizado. A perda da marca demoníaca mostrava que ele ganhara de volta as 2 décadas que prometera a Silas. Mesmo assim, era impossível ficar feliz por ele. Ela sabia que se tivesse escolha, ele trocaria de novo esses anos todos para ter Silas de volta, sem hesitar. Horas se passaram. Beatriz veio e foi, trazendo um almoço frio encontrado na cozinha. Mais tarde, o Dr. Godfrey trocou o curativo de Nathaniel. Elizabeth apertou os braços da poltrona, vendo o pano manchado revelar 4 linhas irregulares cortadas em diagonal no peito de Nathaniel. Elas se estendiam da parte de baixo das costelas de um lado à clavícula do outro, pregadas por suturas. Obrigou-se a não desviar o olhar, lembrando-se do gesto das garras de Ashcroft, da expressão vazia de Nathaniel ao tropeçar para trás. Dava para ver que as feridas deixariam cicatrizes vivas e permanentes. Quando o Dr. Godfrey acabou de refazer os curativos, tocou a testa de Nathaniel e fez uma careta. O que foi? Soltou ela. Ele está ficando com febre. É comum com feridas desta natureza. Febre desse tipo pode ser perigosa, mas, neste caso, os feitiços de proteção da casa devem resguardá-lo de consequências mais sérias, explicou, fazendo uma pausa. Catedrático Thorne, consegue escutar? Nathaniel tossiu baixo da cama. Elizabeth se impertigou na ponta da poltrona, tensa no corpo inteiro. Logo os olhos de Nathaniel abriram, revelando o cinza claro, pálido e cristalino. Ele a observou em silêncio, estudando o seu rosto como se nunca a tivesse visto antes, ou temesse ter esquecido durante o sono. Você ficou comigo? Disse ele, finalmente, sua voz um pouco além de um suspiro, um ofego. Ela sentiu. Lágrimas encheram seus olhos. Ela engoliu em seco, mas as palavras saíram mesmo assim, incontidas. Desculpa. Foi tudo minha culpa. Foi minha ideia confrontar Ashcroft no baile. Desculpa. Foi tudo minha culpa. Foi minha ideia confrontar Ashcroft no baile. Sem mim, nada disso teria acontecido. Uma ruga surgiu entre as sobrancelhas dele. Inicialmente, ela achou que ele não se lembrava, até que ele falou. Não. O espelho perscrutador. Você não tinha como saber. Ele fez um intervalo, reunindo forças, até respirar. Parecia doer. Ashcroft continuou. Você o pegou? Ela sacudiu a cabeça em negativa, lacrimejando. Não queria contar o resto, mas era necessário. Silas. Sua voz soou aguda, estranha, diferente. Sentiu um nó na garganta. Não conseguiu completar a frase. A ruga na testa de Nathaniel se tornou mais funda, confusa. Ela viu um momento que ele começou a entender. Ele não desviou o olhar, mas ficou paralisado. Louça tilintou no corredor. Beatriz. Ela tinha descido para fazer chá. Nathaniel ficou alerta. Antes que Elizabeth pudesse impedi-lo, ele se impulsionou para sentar. Instantaneamente ficou pálido de dor e se inclinou para o lado, se apoiando no cotovelo, mas não soltou nem um pio. Encarava a porta com tal intensidade e em expectativa que Beatriz congelou ao aparecer e vê-lo. Se quiser sentar, podemos arrumar as almofadas, disse o Dr. Godfrey. Você não pode se esforçar tanto ainda. Nathaniel não pareceu ouvi-lo. Medo da desgraça iminente abriu um buraco no estômago de Elizabeth. Beatriz trazia a mesma bandeja de prata que Silas sempre usava. Beatriz trazia a mesma bandeja de prata que Silas sempre usava. Os olhos de Nathaniel estavam duros, loucos, quase cegos. Quase cegos. Saia, disse ele, baixinho.
Beatriz e o Dr. Godfrey se entreolharam. Os dois, saiam daqui. Beatriz se aproximou, deixou a bandeja na mesa de cabeceira e deu um passo para trás, cruzando as mãos no avental. Ela tinha os modos de alguém acostumado a lidar com pacientes difíceis. No entanto, não sabia que para Nathaniel o que fizera era imperdoável. O crime era simples, ela levara chá. Ela não era Silas. Calma, ela começou. O láudano pode fazê-lo sentir. Nathaniel pulou da cama, agarrou a bandeja e a arremessou contra a parede. Todos se esquivaram quando a porcelana se estilhaçou, deixando uma poça de chá escorrer pelo papel de parede. Saiam! Rugiu Nathaniel. Saiam da minha casa! A voz ecoou por todos os lados, amplificada. As paredes se sacudiram e rangeram ameaçadoramente. Pó de gesso caiu na cama, vindo do teto. Ele estava de pé, ofegante, da camisa e calça de pijama, os olhos ardendo de luz febril. Venha, Beatriz, disse o Dr. Godfrey, fechando a maleta de couro com um clique. Ele olhou para Nathaniel uma última vez antes de levar a assistente para longe. Passos rangeram na escada. No momento seguinte, a porta da frente bateu. Elizabeth olhou pela janela. O sol estava baixo no chão, piscando vermelho através dos arbustos de espinhos. Os galhos entremeados se afastaram para deixar o Dr. Godfrey e Beatriz passarem antes de se emaranharem de novo. Ela se voltou para Nathaniel, boquiaberta. A raiva tinha sumido, mas não o brilho febril dos olhos. Vamos lá, Scrivener, disse ele, animado. Vamos logo. Posso me apoiar em você? Espere, protestou ela. Você não pode sair da cama? Ah, isso explica porque minhas pernas pararam de funcionar. Ele olhou para a demonicida em aprovação. Que bom. Você veio preparada, declarou Nathaniel. Mas ele desmoronou e ela correu para segurá-lo antes que atingisse o chão. Seu corpo estava tão mole que foi difícil arranjar o braço por cima dos ombros dela. Aonde vamos? Perguntou Elizabeth. Ele riu, como se a pergunta não fizesse nenhum sentido. Vamos invocar Silas. Vamos invocar Silas, óbvio. Vamos trazê-lo de volta. Ela arregalou os olhos. Não sabia que trazer Silas de volta era possível. De repente, sabia onde levá-lo, sem que Nathaniel precisasse dizer. Ao quarto proibido, do outro lado da porta trancada. Eles levaram uma eternidade para cruzar o corredor, parando toda vez que ele caía em cima dela, piscando até retomar a consciência. Certamente era uma má ideia. Se ela tivesse qualquer noção, daria meia volta e o poria de volta na cama. Ele não podia assustá-la como fizera com Beatriz e o Dr. Godfrey. Mesmo que conseguisse, não desceria o corredor sozinho. No entanto, assim que o pensamento lhe ocorreu, sua consciência se revoltou. Ele nunca a perdoaria pela traição. Além disso, ela não podia deixar ele sozinho, como tinha ficado aos 12 anos, sem ninguém no mundo em quem confiar. Agora ela era a única pessoa que restara. Quando chegaram à porta, Nathaniel murmurou uma frase nucleana baixinho e estalou os dedos. Nada aconteceu. Ele piscou, encarando a maçaneta sem entender nada, e soltou um palavrão. É Silas quem cuida de todas as chaves. Normalmente eu só. Ele estalou os dedos de novo, sem sucesso. A magia tinha ido embora. Ela viu em seu rosto o quanto a falta de magia o afetou, como se tivesse esticado a mão para se apoiar e encontrado só o ar, mais nada. Agora ele não sabia o que fazer. Segure firme, disse Elizabeth. Ela pegou o demonicida e bateu com a empunhadura contra a maçaneta. O primeiro golpe a amassou. O segundo a mandou voando ao chão. Nathaniel começou a tremer. Ela se virou preocupada, mas descobriu que ele ria. Scrivener, disse ele. Ela franziu a testa. O que foi? É que você é tão... Ele estava rindo demais para falar, ofegando em desespero de tanta dor. Fez um gesto com as mãos, sugerindo um martelo e um prego. Acho que você tomou láudano demais, disse ela, empurrando a porta aberta e levando-o para dentro. O fedor de combustão etérea quase a sufocou. Olhando ao redor, sentiu calafrios na nuca. As cortinas estavam fechadas, deixando entrar só a luz suficiente para identificar que a sala parecia vazia. Alguns objetos pequenos que ela não sabia identificar estavam espalhados no meio do chão, como se uma das crianças tivessem vivido ali e esquecido brinquedos para trás. Pela primeira vez
Em semanas sentiu a presença imaginária dos fantasmas da casa, dos mortos de Nathaniel. Com muito cuidado, ela o deixou no chão e atravessou a sala para encarar as cortinas. Poeira rodopiava entre a luz do sul que invadiu o ambiente. Olhando para baixo, ela pulou de lado. Um pentagrama complexo estava entalhado nas tábuas sob seus pés, os sulcos carbonizados e imundos de fuligem. Com muito cuidado, ela o deixou no chão e atravessou a sala para escancarar as cortinas. Poeira rodopiava entre a luz do sul, que invadiu o ambiente. Olhando para baixo, ela pulou de lado. Um pentagrama completo estava entalhado nas tábuas sob seus pés, os sulcos carbonizados e imundos de fuligem. Manchas escureciam a madeira ali dentro e ao redor, manchas de sangue, algumas tão grandes que ela se perguntou se marcavam onde pessoas tinham morrido. Os objetos que vislumbraram velas derretidas, ancoradas em poças de cera em cada ponto do pentagrama. Dois outros itens aguardavam no chão ao lado do círculo, uma caixa de fósforos e uma adaga cujo metal era ofuscado por uma camada de poeira. Ela se lembrou do que Silas dissera tantas semanas antes. Você não gostaria de ver? Você não gostaria de ver? Era aqui que ele tinha sido trazido ao domínio mortal. Não só uma vez no passado distante, mas de novo e de novo. Nathaniel se atrapalhou com a caixa de fósforos, dedos tremendo violentamente, demais para conseguir. Elizabeth segurou o demonicida debaixo do braço e pegou a caixa. Quero ajudar, disse ela. Como se faz isso? Ele olhou para ela, muito pálido, a luz íngreme atravessando, translúcida, o tecido fino do pijama, revelando os traços do corpo por baixo. Ele parecia seu próprio fantasma. Tem certeza? Perguntou. Isso era pior do que usar o espelho perscrutador, pior até do que roubar da biblioteca real. No primeiro dia como aprendiz, Elizabeth jurara proteger o reino de influências demoníacas. Se participasse de uma invocação e qualquer fofoca se espalhasse, nem que fosse mera especulação, todas as grandes bibliotecas fechariam suas portas para ela. Nenhum guardião lhe dirigiria a palavra. Ela seria expulsa do único mundo ao qual já pertencera. Entretanto, seu juramento não tinha sentido algum se pedisse que ela abandonasse as pessoas com quem se importava nos momentos de maior necessidade. Se fosse esse o custo de ser guardiã, ela não deveria sê-lo. Ela teria que decidir por si própria o que era certo e errado. Apesar de não dizer uma palavra, Nathaniel viu a resposta escrita no rosto dela. Ele fechou a mão em punho contra o chão. Ela achou que ele podia tentar dissuadi-la, mas ele disse: acenda as velas em sentido anti-horário. Cuidado, fique fora do círculo. Não atravesse as linhas. É importante. Elizabeth acendeu um fósforo, sem jeito, usando a mão ferida e deu a volta no pentagrama. Cada vela que voltava à vida parecia marcar o sacrifício do passado e o início do novo. Tanto de sua memória era caracterizado por chamas. O reflexo da luz de velas nas granadas de demonicida. Guardião Finch, a vermelhidão da tocha tremeluzindo em seu rosto, perguntando a ela se andava metida com demônios. O livro dos olhos, só cinzas ao vento. Quando sacudiu o último fósforo para apagá-lo, ela viu a adaga na mão de Nathaniel. Antes que pudesse reagir, ele a arrastou contra o pulso nu, ao lado da cicatriz retorcida no antebraço. O corte era superficial, mas ver o sangue brotar de sua pele ainda fez o coração dela parar com uma ansiedade que nunca antes sentira por outra pessoa. Quando ele acabou, deixou a adaga cair da mão enfraquecida. Afaste-se, disse ele. Nathaniel pressionou o pulso contra a borda do círculo, deixando uma mancha vermelha no chão. Quando falou de novo, sua voz ecoou de poder antigo. Pelo sangue da casa Thorne, eu te invoco. Silariatas. Silariatas, o nome verdadeiro de Silas, não fugiu de sua mente como as outras palavras enoquianas que ouviu Nathaniel falar. Em vez disso, se agarrou com força ardente como se marcada a fogo em meio a seus pensamentos. Lá fora, o sol afundou atrás dos telhados, mergulhando a sala em sombras. Uma brisa perturbou o ar parado, apagando as 5 velas simultaneamente. Os ilhós das cortinas tilintaram quando o pano balançou. Uma silhueta surgiu no meio do pentagrama. Ele só vestia um pano branco solto e enrolado na cintura, nu. Ele não parecia só esguio como ela o via antes, mas magro, quase esquálido.
Sombras traçavam suas costelas, os ossos dos punhos, as pontas afiadas dos ombros, uma forma elegante em sua simplicidade, como se tudo de desnecessário tivesse sido deixado de lado. O cabelo solto descia em uma cascata lisa e prateada até abaixo dos ombros, escondendo o rosto abaixado, onde a espada o perfurara. O peito estava imaculado. Ele era diferente, assim. Mais belo, mais assustador, menos humano do que antes. Ele ergueu a cabeça e sorriu. Olá, Nathaniel.